de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que, se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Andriele Baraúna. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Este livro foi produzido nos estúdios da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas, gravado originalmente em fitas cassetes, remasterizado para CD, podendo assim apresentar perda de qualidade. Para Gostar de Ler, volume 7, Crônicas, de Carlos Eduardo Novaes, José Carlos de Oliveira, Lourenço de Aféria e Luiz Fernando Veríssimo, da editora Ática S.A., edição de 1986, São Paulo. Este livro foi gravado mediante autorização da editora nos estúdios da Fundação Dorina Noil para Cegos, para uso exclusivo dos portadores de deficiência visual, de acordo com a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Lido por Anselmo Denófrio, em agosto de 2001. Dados biográficos. Carlos Eduardo Novaes. Carioca da Tijuca, até os 29 anos não sabia o que fazer da vida que ganhou de presente. Para mim foi uma surpresa, não pedi nada, naquele sábado, 13 de agosto de 1940. Tentou a carreira de ator, tentou o direito, tentou a esquerda, tentou ser conservador de museu, funcionário público, técnico da Petrobras, abriu uma dedetizadora, uma fábrica de picolés e, como nada dava certo, já estava pensando em se alistar na Legião Estrangeira quando um amigo o apresentou a uma máquina de escrever. No início batia muito na máquina, mas de raiva. Com a convivência, porém, os dois foram passando a se entender melhor. Eram vistos sempre juntos, muito carinhosos e sorridentes um com o outro. Chegou a se suspeitar de um romance. Os dois negavam, afirmando que entre eles não havia romance, nem conto, nem novela. Somos apenas bons amigos. Entre nós só há uma crônica. Costuma dividir sua vida em 3 fases. A pré-história, vivida no Rio, que vai até seus 19 anos. Nessa época descobriu o fogo, a roda e a mulher. A Idade Média, passada em Salvador, Bahia, que vai dos 19 aos 29 anos. Nessa época descobriu que o fogo, a roda e a mulher não eram nada daquilo que pensava. E a Idade Contemporânea, marcada por seu retorno ao Rio em fins de 68. Um retorno melancólico, pois trazia na sua mala dívidas da falência da fábrica de picolés. Endividado, desempregado, mas com alguns textos debaixo do braço, procurou refúgio no jornalismo. Assinou seu primeiro contrato profissional com a imprensa em maio de 69, indo jogar na Editora Internacional da Última Hora.
Ali deu seus primeiros passos. Não foram passos muito firmes. 4 meses depois, caía do emprego. No dia 1º de janeiro de 1970, entrou para a editora de esportes do Jornal do Brasil. A partir daí, alguma coisa mudou. 5 dias depois de efetivado, viajou com a delegação do Botafogo, sua paixão, para uma excursão de 45 dias pela América do Sul. Na volta, ficou encarregado de fazer os textos da loteria esportiva. Nunca fez 13 pontos, mas em compensação, o humor revelado nos prognósticos abriu-lhe um espaço de cronista no jornal. Do desemprego à crônica, não demorou mais do que 4 anos. Daí para frente, fez cinema. Ganhou o 6º Festival Brasileiro de Cinema Amador, escreveu 3 peças de teatro, uma está censurada. Trabalhou na televisão como redator, na TV Globo, e apresentador, TV Educativa, e publicou 8 livros. Sua maior emoção como cronista foi ao chegar a Pequim, em 75, e ver seus textos aproveitados nas aulas de português da Universidade de Línguas. Quando o professor, um brasileiro, lhe mostrou os trabalhos dos alunos, lamentou que a língua oficial do Brasil não fosse o chinês. Minhas crônicas ficam muito melhor escritas em ideogramas. Dados biográficos de José Carlos Oliveira. Nasceu na ilha de Vitória, capital do Espírito Santo. Era um menino de família pobre e aos 4 anos de idade ficou órfão de pai. Nessa mesma época, aprendeu a ler sozinho, comparando as letras com as figurinhas do gibi. A primeira palavra que conseguiu ler era estrangeira e misteriosa: bumerangue. Quando entrou na escola aos 6 anos, a professora ficou espantada, porque o olho daquele menino era alfabetizado, mas a mão dele era completamente analfabeta. Além disso, era canhoto e foi um custo escrever com a mão direita. Naquele tempo, criança canhota não era muito querida, não. Ele nunca andou de velocípede, nem de bicicleta, nem montou a cavalo, nem passeou de patins, nem nada. Seu brinquedo no Natal era um bilboquê feito com lata de suco de tomate amarrada por barbante a um pedaço de pau. Mas via por todos os lados o mar, e foi no mar que descobriu o mais belo, mais saudável e mais salgadinho brinquedo do mundo. Aprendeu a nadar em todos os estilos, mergulhava quase meio minuto, e muitas vezes se atirou de convés de navio ancorado no cais do porto. Mas quase morreu afogado foi no Rio Doce, no município de Linhares, onde passou umas férias de verão. Aos 9 anos de idade, no grupo escolar, já era escritor, escrevendo poesias num jornalzinho infantil chamado O Anchietano, em homenagem ao padre José de Anchieta. Não era um jornalzinho feito à mão, e sim no linotipo, que nem jornal de gente grande. Aos 11 anos, descobriu a Biblioteca Municipal e leu quase todos os livros que havia lá, inclusive uns proibidos para menores. Aos 14 anos, sempre sozinho, aprendeu a escrever à máquina. Assim se tornou um datilógrafo de alta velocidade, mas até hoje ignora quantos dedos usa para bater as teclas. Aos 16 anos, virou jornalista profissional, publicando diariamente uma crônica no diário A Tribuna. Ao completar 18 anos, fugiu de casa sem dinheiro, pegou um trem com a passagem que um colega rico lhe deu e desembarcou no Rio de Janeiro sem conhecer ninguém. Passou muita fome, dormiu em banco de praça, mas graças a Deus encontrou pessoas carinhosas que o protegeram e lhe deram emprego na Noite Ilustrada, uma revista que não existe mais. Daí passou para a Manchete e, como repórter, viajou por todo o Brasil. Quando voltou à sua terra natal, aos 25 anos, já era famoso e todo mundo queria escutar as suas aventuras. Ele ficou lá em Vitória, contando suas mentirinhas, mas um dia lhe bateu uma grande saudade do Rio, para onde voltou. Hoje é carioca de coração, embora continue fiel à sua origem capixaba. Por ter começado muito cedo a sua vida aventureira, passou a ser chamado pelo diminutivo, Carlinhos. Ele hoje já está careca e já podia ser avô, mas o pessoal continua a chamá-lo de Carlinhos Oliveira. Ele é aquele tipo de homem que será sempre noivo, nunca conseguindo chegar a marido. Também nasceu para tio e não para pai. Quase todos os filhos de seus amigos são seus sobrinhos e confiam nele, porque ele não mente nem dá conselhos. Ele apenas diz: você pode fazer tudo o que quiser, menos aquilo que sua consciência considere indecente. Quando lhe perguntam se é feliz e se está satisfeito com o que conseguiu na vida,
ele responde citando o poeta Fernando Pessoa: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Até hoje, porém, fica triste quando se lembra do que nunca, mas nunca mesmo, andou de velocípede. Dados biográficos de Lourenço de Aféria. Paulistano do bairro do Brás, onde nasceu no ano de 1933, numa rua que a linha leste-oeste do metrô levou de Roldão, sempre morou em São Paulo, do qual se considera namorado fiel e persistente andarilho. Em suas caminhadas aproveita para observar os desvãos da cidade e seus habitantes anônimos, que utiliza como temas preferidos de suas crônicas publicadas na imprensa nos últimos 20 anos. Da infância rigorosamente urbana, guarda imagens de sua convivência com os ferroviários da antiga central do Brasil, cujos trilhos corriam vizinhos ao quintal sombreado de caquizeiros e pés de ameixa amarela em que brincou. Mas as levas de imigrantes que desembarcavam na Estação do Norte e passavam diante de sua casa e os costumes peculiares que assinalavam as festas do bairro acabaram por imprimir e misturar os tons de melancolia e humor com que pincela as narrativas do cotidiano das esquinas e saguões da praça. Do cenário áspero e aparentemente hostil do mundo de concreto e fuligem, ele tem procurado captar e flagrar o episódio amável e o pormenor picaresco, que fazem da cidade o picadeiro de dramas e comédias. Jornalista acima de tudo, iniciou-se na profissão aos 20 anos e continua nela, dividindo seu tempo também com o serviço público e o rádio. Tem publicado contos e novelas. Considera-se um trabalhador braçal, que tem como ferramenta a máquina de escrever. Detesta reuniões sociais, é tímido, mas nunca recusou convites para trocar ideias com jovens. Gosta de assistir a futebol nos estádios. Só parou de jogar peladas depois que levou um tranco, caiu de mau jeito e fraturou o cotovelo. Aí também acabou-se o fôlego. Sempre que tem folga, desce a serra para ficar na praia e ver o mar. Reconhece, porém, que não consegue ficar muito tempo longe de São Paulo, cujo dia a dia retrata da janela de seu sobrado, de onde avista desde o pico do Jaraguá até a silhueta das chaminés da Zona Norte. Dados biográficos de Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo nasceu a 26 de setembro de 1936 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Iniciou seus estudos no Instituto Porto Alegre, na sua cidade natal, continuando-os na Theodore Roosevelt High School, em Washington, D.C., Estados Unidos. Veríssimo diz que não aproveitou nada nos seus estudos, por isso se considera um autodidata. Começou a trabalhar aos 18 anos. Foi músico quase profissional, como ele mesmo define, tocando saxofone no conjunto Renato e seu sexteto. Era o maior sexteto do mundo, com 9 figurantes. Morou alguns anos no Rio de Janeiro, onde teve a sua primeira experiência literária. Suas cartas para o pai, pedindo dinheiro e contando seus problemas na cidade grande, são, segundo sua família, obras-primas da ficção sentimental. Em 1967, de volta a Porto Alegre, foi trabalhar no jornal Zero Hora, como copydesk, passando a redator, editor de variedades, editor internacional, até se encontrar como cronista. Em 1970 muda de emprego, torna-se colaborador da Folha da Manhã. Veríssimo é um dos aspirantes mais cotados para ocupar o trono de rei dos novos humoristas brasileiros, pois explora magistralmente a sátira em suas crônicas. Seu nome ganhou projeção nacional em 1975, com a publicação da coletânea A Grande Mulher Nua. Como cronista, colabora ainda para o Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, para a Rádio Continental de Porto Alegre e várias revistas. Trabalha também como redator da MPM Publicidade e já lançou um livro de cartoons, As Cobras e Outros Bichos. Luiz Fernando Veríssimo tem 2 filhas e um filho. Torce pelo Internacional, gosta de viajar e de comer. CD1. Crônicas. O sonho do feijão. Dona Abigail sentou-se na cama, sobressaltada, acordou o marido e disse-lhe que havia sonhado que iria faltar feijão. Não era a primeira vez que esta cena ocorria,
Dona Abigail, consciente de seus afazeres de dona de casa, vivia constantemente atormentada por pesadelos desse gênero. E de outros gêneros, quase todos alimentícios. Ainda bêbado de sono, o marido esticou o braço e apanhou a carteira sobre a mesinha de cabeceira. Quanto é que você quer? A mulher pensou um pouco e pediu o suficiente para comprar 15 quilos. Depois, se a situação se agravar, você me dá para comprar mais 15. Levantou-se rápida, mudou de roupa e ligou para sua amiga, Dona Etelvina, que era uma espécie de líder das donas de casa de Irajá. Alô, Etelvina? Eu estou com o pressentimento de que vai faltar feijão. Feijão também? Então deixa eu avisar rápido as outras. Em menos de 5 minutos a notícia se espalhou por toda a cidade. As donas de casa possuem uma misteriosa rede de comunicação por onde os boatos se propagam com a rapidez de um Boeing 747. É só alguém dizer que vai faltar, por exemplo, azeite no Leblon, que em 3 minutos já se forma uma fila no Meier. Ao sair para comprar o feijão, Dona Abigail atrasou-se um pouco para deixar seus 4 filhos na escola. Quando parou na porta do supermercado, viu uma fila enorme que se estendia por mais de 80 metros. Perguntou a uma das enfileiradas: que fila é essa? É a do feijão. Perfilou-se arrependida por ter revelado seu sonho. Se não tivesse espalhado a notícia, poderia fazer sua compra tranquilamente, pois ninguém saberia se o feijão ia faltar. Depois, Dona Abigail começou a encontrar outras amigas, estabeleceu-se um animado bate-papo e acabou achando que aquela fila estava ótima. Era uma das melhores que já frequentara. Existem algumas donas de casa que têm uma atração toda especial por fila. Para muitas, há qualquer coisa de heróico numa fila. A espera, a paciência e, o que é mais importante, a entrada triunfal em casa sobraçando o tão disputado produto. Esta é a realização suprema da dona de casa. Daí elas não permitirem que suas empregadas as substituam nas filas. Quando chegou a sua hora de comprar, Dona Abigail percebeu que as prateleiras já estavam vazias. Voltou-se para a Dona Etelvina, ao seu lado, e comentou: eu não disse que iria faltar feijão? Ao sair, notaram que já havia mais 3 filas formadas. Essa fila é de quê? De pasta de dentes. E essa? Essa é de papel higiênico. E essa é para quê? Para nada. É para quem não tem o que fazer. Dona Abigail, que já não arranjara o feijão, pensou que deveria levar alguma outra coisa. Entrou na fila do papel higiênico e convidou Dona Etelvina para acompanhá-la. Assim a gente aproveita e conversa um pouco. Dona Abigail comprou 30 rolos de papel higiênico e voltou para casa. Deu de cara com o marido, que assustou-se ao vê-la chegar assim carregada e não resistiu em perguntar: tem alguém desarranjado aqui em casa? Com um apartamento pequeno, Dona Abigail ficou sem saber onde colocar aqueles 30 rolos. Resolveu recorrer à sua vizinha, Dona Olga, companheira de mais de 10 anos de fila. Olga, será que eu posso deixar uns 10 rolinhos de papel higiênico em sua casa? Pode, mas por quê? Porque como vai faltar, eu resolvi estocá-lo. Vai faltar? Não me diga. E você não me avisou nada. Dona Olga se arrumou rapidamente e correu ao supermercado. Já tinha 8 filas, sendo que 3 delas só de papel higiênico. Para provar sua organização, as donas de casa fizeram uma fila para papel branco, outra para papel rosa e outra para o azul. Dona Olga entrou na fila do azul, que combinava com os azulejos de seu banheiro. Comprou 20 rolos. Dona Olga era viúva e não tinha as mesmas condições econômicas de Dona Abigail, que podia comprar 30 rolos. Cumprimentou algumas conhecidas de fila e perguntou: alguém aí sabe o que vai faltar amanhã? Não sei, disse uma senhora que parecia ser a coordenadora da fila, mas parece que vai faltar azeitona. Verde ou preta? Ainda não decidimos. Se for verde, você me telefona que eu venho. A coordenadora informou também a Dona Olga que provavelmente faltaria arroz. Dona Olga retornou à sua casa e tratou de avisar a Dona Abigail que faltaria arroz. Oba! Gritou Dona Abigail. Essa fila é das boas. E correu ao quarto para botar o despertador para 5 horas. Dia seguinte levantou-se, fez o café do marido e saiu. A fila ainda estava pequena. Entrou e, caminhando lentamente, foi esbarrar no balcão de enlatados. Ué, mas eu vim para a fila do arroz. Mas o arroz não vai faltar, disse-lhe um empregado. Não aqui. Parece que está faltando em Bangu. E o senhor sabe se tem fila por lá? Olha, até às 6 horas a fila dava a volta no quarteirão. Dona Abigail não pensou 2 vezes. Pegou um táxi e foi para Bangu. Realmente a fila estava gigantesca. Saltou e indagou.
Essa fila do arroz? Não, é do óleo de soja. Mas como do óleo de soja? Não tem óleo de soja. Eu sei, respondeu uma enfileirada, mas quando chegar nós já estamos na fila. A fila foi andando, andando, e quando Dona Abigail encostou no balcão, o óleo de soja ainda não havia chegado. Aí Dona Abigail não teve outra alternativa. Pensou um pouco e comprou mais 30 rolos de papel higiênico. Cão mício no calçadão. Reunidos no calçadão central da Avenida Atlântica, entre as ruas Souza Lima e Sá Ferreira, dezenas de cães participaram sábado à tarde de um comício autorizado, em princípio, pela Administração Regional de Copacabana. Eram cachorros das mais variadas raças e dos mais diferentes tamanhos, desde pastores alemães até miniaturas pincher. Junto ao meio-fio, no local da concentração, um carro-choque do batalhão de gatos, armados de unhas e dentes, garantia a ordem. O primeiro a subir ao tablado, que era um engradado de refrigerantes emborcado, foi um poodle branquinho de rabinho cotó. Nossos donos são irresponsáveis, gritou ele. Abaixo os donos irresponsáveis, respondeu a multidão raivosa, embora toda ela vacinada. Todo o poder aos cachorros, prosseguiu veemente o poodle branco, cujo focinho lembrava vagamente o de Jane Fonda, e que era tido, entre o posto 6 e o posto 4, como o líder inconteste do Dog Power. Em seguida, pediu a palavra um Weidmanner, azulado, de olhos tristes. Do alto do caixote, falou ponderadamente. Meus modos, estava chorando, coitado. Meus modos refletem o do meu dono. Não quero mais, não quero mais passar vergonha sujando a calçada. Nós também não, responderam em uníssono os manifestantes caninos. Lá do meio do povo, alguém latiu com voz de pointer. Nossos donos precisam aprender que lugar de cachorro fazer suas coisas é em casa. Bravo, apoiado, concordou a cãonalhada. Pipi dog, queremos pipi dog. Puseram-se a ladrar umas cadelinhas Basset, 5 ou 6, provavelmente da mesma ninhada. Somos moças de família e, portanto, temos direito a um lugar no apartamento onde possamos fazer a nossa toalete sem que os intrusos invadam a nossa privacidade. Muito bem, falou, podem crer, entoaram em coro os 5 Dobermans que moram no edifício Chopin, um dos mais luxuosos de Copacabana, e que fazem pipi, veja só a heresia, na piscina do Copacabana Palace, que fica logo ali ao lado. Agora estava no tablado um musculoso boxer, com sua cara abobalhada e seu tradicional bom coração. Senhoras e senhores, disse ele, sejamos objetivos. Desejo colocar em votação uma proposta simples, de 3 pontos, a qual, se aprovada, será encaminhada aos nossos donos em forma de abaixo-assinado. Primeiro ponto. Quero meu pipi dog no apartamento. Apoiado, gritou a Assembleia. Segundo ponto. Mas, antes, para evitar tumulto, prefiro que os distintos companheiros, em vez de latirem, ladrarem, rosnarem e coisa e tal, balancem o rabo em sinal de aprovação. Aqueles que não mais possuem rabo poderiam uivar, mas docemente, pois uma de nossas preocupações principais há de ser a de não agravar a poluição sonora de maneira a não indispor a opinião pública contra a nossa causa. Todos balançaram o rabo em silêncio. A questão do orador fora aceita. Ele então prosseguiu. Segundo ponto. Queremos fazer o nosso Cooper canino através do calçadão central da Avenida Atlântica. Rabinhos balançaram para lá e para cá. Aprovado. Terceiro ponto. É preferível que não nos levem à praia, onde involuntariamente causamos uma porção de doenças. Rabinhos alegres. De acordo. Desta forma, finalizou o boxer, poderemos afirmar que somos felizardos e que temos donos educados. Nosso dono vai ser super legal, exclamou a Assembleia, esquecendo a recomendação de só balançar o rabo. Nessa altura, todos ali estavam com vontade de fazer cocô e pipi. Sendo assim, o poodle branco decidiu dar por encerrada a reunião, recomendando que os manifestantes se dispersassem em ordem. Mas, nesse instante, pulou no caixote um autêntico vira-lata, magrinho, de olhos famintos, as costelas aparecendo sob o pelo ralo, o rabo entre as pernas. Irmãos, bradou ele, ou melhor, soltou essa palavra num gemido. Irmãos, todos somos irmãos.
todos os cachorros são iguais. Portanto, o verdadeiro problema não está no pipidog doméstico, nem no pinicão de apartamento. O necessário é que todos nós, os de pedigree e os da rua, os de raça e os vira-latas, tenhamos todos direito aos cuidados veterinários periódicos, à vacinação gratuita, à alimentação farta e balanceada, à coleira protetora com sua placa de identificação, aos banhos seguidos de talco contra pulgas. Viva, pois, a revolução! Todo o poder aos cachorros, sem distinção de raça, cor ou credo. Fora! Gritaram os cães de luxo, que pertencem todos naturalmente à direita e preferem que as coisas continuem como estão no plano mais amplo da justiça social. Fora! Sarmento! Babão! Comedor de resto! Ralé! A multidão de sócios do Kennel Club avançou na direção do anarquista, rosnando ameaçadoramente. Foi preciso que os gatos salvassem o vira-lata do linchamento inevitável, para o que o cercaram, dispersando a cachorrada ululante com bombas de gás lacrimogêneo. Em seguida, o batalhão de gatos levou o vira-lata para o lugar adequado a essa espécie de agitador. Ele agora está sendo processado e é capaz de passar o resto da vida num canil presídio. Acusação: trata-se de um cão-munista. Já não se fazem pais como antigamente. A grande caixa foi descarregada do caminhão com cuidado. De um lado estava escrito assim: frágil. Do outro lado estava escrito: este lado para cima. Parecia a embalagem de geladeira e o garoto pensou que fosse mesmo uma geladeira. Foi colocada na sala, onde permaneceu o dia todo. À noitinha, a mãe chegou, viu a caixa, mostrou-se satisfeita, dando a impressão de que já esperava a entrega do volume. O menino quis saber o que era, se podia abrir. A mãe pediu paciência. No dia seguinte viriam os técnicos para instalar o aparelho. O equipamento, corrigiu ela, meio sem graça. Era um equipamento. Não fosse tão largo e alto, podia-se imaginar um conjunto de som, talvez um sintetizador. A curiosidade aumentava. À noite o menino sonhou com a caixa fechada. Os técnicos chegaram cedo, de macacão. Eram 2. Desparafusaram as madeiras, juntaram as peças brilhantes umas às outras, em meia hora instalaram o boneco, que não era maior do que um homem de mediana estatura. O filho espiava pela fresta da porta, tenso. A mãe o chamou. Filhinho, vem ver o papai que a mamãe trouxe. O filho entrou na sala, acanhado diante do artefato estranho. Era um boneco perfeitamente igual a um homem adulto. Tinha cabelos encaracolados, encanecidos nas têmporas, usava trim, desodorante, fazia barba com gilete ou aparelho elétrico, sorria, fumava cigarros king size, bebia uísque, roncava, assobiava, tossia, piscava os olhos, às vezes um de cada vez. Assoava o nariz, abotoava o paletó, jogava tênis, dirigia carro, lavava pratos, limpava a casa, tirava o pó dos móveis, fazia estrogonofe, acendia a churrasqueira, lavava o quintal, estendia a roupa, passava a ferro, engomava camisas, e dentro do peito tinha um disco que repetia: já fez a lição? Como vai, meu bem? Ah, estou tão cansado. Puxa, hoje tive um trabalhão dos diabos. Acho que vou ficar até mais tarde no escritório. Você precisava ver o bode que deu hoje lá na firma. Serviço de dono de casa nunca é reconhecido. Meu bem, hoje não. O menino estava boquiaberto. Fazia tempo que sentia falta do pai, o qual havia dado no pé. Nunca se queixara, porém percebia que a mãe também necessitava de um companheiro. E ali estava agora o boneco, com botões, painéis embutidos, registros, totalmente transistorizado. O menino entendia agora por que a mãe trabalhara o tempo todo, muitas vezes chegando bem tarde. Juntara economias, sabe lá com que sacrifícios, para comprar aquele paizão. Ele conta histórias, mãe? Os técnicos olharam o garoto com indiferença. Esse é o modelo ZYR14, mais indicado para atividades domésticas. Não conta histórias, mas assiste à televisão. E pode ser acoplado a um dispositivo opcional que permite longas caminhadas a campos de futebol. Sabendo manejá-lo, sem forçar, tem garantia para suportar crianças até 6 anos. Porém, não conta histórias e não convém insistir. Pode desgastar o circuito do monitor. O garoto se decepcionou um pouco, sem demonstrar isso à mãe, que parecia encantada.
Ligado à tomada elétrica, funcionava também com bateria. O equipamento paterno já havia colocado os chinelos e, sem dizer uma palavra, foi até a mesa e apanhou o jornal. A mãe puxou o filho pelo braço. Agora vem, filhinho. Vamos lá para dentro. Deixa teu pai descansar. CD 2. Confuso. O consumidor acabou confuso. Saíam torradas do seu rádio despertador. De onde saía, então, quis descobrir, a voz do locutor? Saía do fogão elétrico, na cozinha, onde a empregada, apavorada, recuara até a parede e, sem querer, ligara o interruptor da luz, fazendo funcionar o gravador da sala. O consumidor, confuso, sacudiu a cabeça, desligou o fogão e o interruptor, saiu da cozinha, entrou no banheiro e ligou seu barbeador elétrico. Nada aconteceu. Investigou e descobriu que a sua mulher, na cama, é que estava ligada e zunia como um barbeador. Abriu uma torneira do banheiro para lavar o sono do rosto. Talvez aquilo fosse só o resto de um pesadelo. Pela torneira, jorrou café instantâneo. Fim da pista 1, vire a cassete para a pista 2. Confuso, o consumidor escovou os dentes com um novo desodorante e sentou na tampa da privada, fazendo soar a campainha da porta para pensar. Acendeu um batom roxo, purple, nova sensação da mulher. O que estaria acontecendo? Resolveu telefonar para o amigo. Saiu do banheiro e foi para a sala. Quando girou o disco do telefone, a televisão a cores começou a funcionar. Pensou com rapidez. Foi até o televisor e, no selecionador de canais, discou o número do amigo. Saiu laranjada do telefone. Apagou o batom num cinzeiro e voltou para o quarto. A mulher acabava de acordar e, sonolenta, caminhava na direção do banheiro. Viu a mulher fechar a porta do banheiro e dali a pouco ouviu a campainha da porta tocar de novo. Esperou. Quando a mulher abriu a porta do banheiro e, confusa, lhe disse: "Querido", ele antecipou: "Já sei, saiu o café da torneira da pia." "Não, liguei o chuveiro e uma voz disse: 'Alô?'" Era o amigo. "Deixe que eu falo com ele." Foi até o chuveiro falar com o amigo. Contou tudo o que estava acontecendo. O amigo disse que na sua casa era a mesma coisa. Saía a música do condicionador de ar e a televisão corria atrás das crianças, dizendo bandalheira, era o fim do mundo. Foi quando o consumidor, confuso, viu que o novo secador de cabelo descia sozinho da prateleira, atravessava o chão do banheiro como um pequeno, mas decidido tanque e saía pela porta. Disse para o amigo que o chamaria de volta, desligou o chuveiro e saiu correndo. O secador encaminhava-se lentamente para a cozinha, onde a mulher e a empregada, assustadas, testavam todas as utilidades domésticas. A janela da máquina de lavar roupa transmitia o padrão do canal 10 e o fogão, agora, dava o noticiário das 8. O consumidor chegou a tempo de evitar que o secador atacasse sua mulher por trás. Atirou o secador com força contra a parede. Ouviu-se um berro de dor e fúria partindo dos alto-falantes do estéreo na sala, e ao mesmo tempo a geladeira começou a movimentar-se pesadamente na direção do consumidor, da mulher e da empregada. "A chave geral!" gritou o consumidor. Saíram todos correndo pela porta da cozinha. Chegaram até a chave geral. O consumidor abriu a portinhola, puxou a alavanca e ouviu nitidamente que se ligava o motor do Dodge Dart na garagem. O melhor era fugir. Correram para a garagem, entraram no carro, o consumidor botou em primeira, apertou o acelerador e um Boeing caiu em cima da casa. Avô e neta. O avô, que veio de Minas, está sentado num sofá, junto da neta, diante da janela panorâmica do apartamento. O avô está de pijama e chinelos e a neta está sossegada, curtindo aquele avô que veio de Minas para morar na casa dela, no Leblon. Através da vidraça, do outro lado da janela, eles veem uma agência dos Correios e Telégrafos, em cujo mastro está hasteada, batida de chuva, a bandeira brasileira. É o dia 19 de novembro. O nome da menina é Glorinha, o do velho, vovô Matos. A menina vai fazer 3 anos, não demora. Para curtir o avô, que gosta muito de explicar as coisas e contar histórias, ela puxa o papo. "Vô, que pano é aquele que está ali naquele pau tomando chuva?" "Ah, bem, Glorinha, aquele pau não é um pau como outro qualquer. Aquele pau é um mastro. E aquele pano não é um pano qualquer.
Aquilo é uma bandeira, a nossa bandeira, compreende? A bandeira do Brasil. Bandeira do Brasil, eu já vi na televisão, mas não é assim que eles cantam, não. Eles cantam Salve Lindo. Eu pensei que o nome dela era Salve Lindo. Bem, Salve Lindo é o hino da bandeira, cantarolando. Salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz. Não é isso? É, pois esse é o hino da bandeira. Ela hoje está fazendo anos. Quando as crianças fazem anos, a gente canta o parabéns para você. E quando a bandeira faz anos, a gente canta o salve lindo. A mãe da bandeira do Brasil é lavadeira? O quê? Estou achando que a mãe da bandeira do Brasil é lavadeira, porque ela botou a bandeira para secar e agora veio a chuva e estragou tudo. Não, Glorinha, bandeira não tem mãe. Ela está ali porque, quando a bandeira faz anos, a gente bota ela no mastro. Se hoje tivesse sol e vento, ela ia ficar linda, tremulando. Pausa. Vô, uma bandeira é o quê? Um brinquedo? De certa forma é um brinquedo, mas um brinquedo muito sério. Vou te explicar. Quando você tira um retrato, sendo pequenina, você aparece inteirinha no retrato, certo? Certo. Pois então, quando foram tirar o retrato do Brasil, verificaram que o Brasil era tão grande, mas tão grande, que não ia caber no retrato. Aí, eles fizeram a bandeira, que representa o Brasil. Ela parece pequenina, mas não é não. É tão grande quanto o Brasil. É um símbolo. Quer dizer que o Brasil é verde, amarelo, azul e branco? Isso mesmo. E as estrelinhas, é o céu do Brasil? É o céu do Brasil, sim. Cada estrelinha representa um estado do Brasil. Cada uma tem um nome. Você nasceu no Rio, não foi? Nasci na Casa de Saúde Santa Terezinha. Pois é, mas a Casa de Saúde Santa Terezinha fica no Rio, portanto você é carioca. Isto quer dizer que tem ali uma estrelinha só para você. Se não me engano, chama-se Alfa da Hidra Fêmea. Tem uma estrela para Minas, outra para Pernambuco e assim por diante, até pegar tudo quanto é estado brasileiro e, de quebra, o Distrito Federal, que fica em Brasília. A bandeira do Brasil é mais importante do que a bandeira do Flamengo? Muito mais importante. Por quê? Porque o Flamengo também é brasileiro e todo brasileiro põe a bandeira do Brasil acima de tudo. O brasileiro é capaz de morrer pela nossa bandeira e também capaz de viver por ela. Ela é a mais bonita do mundo? É a mais bonita do mundo porque é a nossa, a única que nós temos. Eu acho você a menina mais bonita do mundo porque você é a única neta que eu tenho. Pausa. Vô, quem foi Augusto da Paz? O quê? Quem foi Augusto da Paz? Eu vejo todo mundo cantando assim na televisão. Salve lindo pendão da esperança, salve o símbolo Augusto da Paz. Ah, Glorinha, você tem cada uma. Essa pergunta eu não sei responder, não. Daria muito trabalho. Comunicação. É importante saber o nome das coisas, ou, pelo menos, saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar como é mesmo o nome? Posso ajudá-lo, cavalheiro? Pode. Eu quero um daqueles... Pois não? Como é mesmo o nome? Sim? Pomba. Que cabeça a minha. A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. Sim, senhor. O senhor vai dar risada quando souber. Sim, senhor. Olha, é pontuda, certo? O que, cavalheiro? Isso que eu quero. Tem uma ponta assim, entende? Depois vem assim, assim, faz uma volta, aí vem reto de novo, e na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Na ponta tem outra volta, só que esta é mais fechada, e tem uma espécie de, como é que se diz? De sulco. Um sulco onde encaixa a outra ponta, a pontuda, de sorte que o negócio, entende? Fica fechado. É isso. Uma coisa pontuda que fecha, entende? Infelizmente, cavalheiro. Ora, você sabe do que estou falando. Estou me esforçando, mas... Escuta, acho que não podia ser mais claro. Pontudo numa ponta, certo? Se o senhor diz, cavalheiro. Como se eu digo? Isso já é má vontade. Eu sei que é pontudo numa ponta. Posso não saber o nome da coisa. Isso é um detalhe, mas sei exatamente o que eu quero. Sim, senhor, pontudo numa ponta. Isso, eu sabia que você compreenderia. Tem? Bom, eu preciso saber mais sobre essa coisa. Tente descrevê-la outra vez. Quem sabe o senhor desenha para nós? Não, eu não sei desenhar nem casinha com fumaça saindo da chaminé.
Sou uma negação em desenho. Sinto muito. Não precisa sentir. Sou técnico em contabilidade, estou muito bem de vida. Não sou um débil mental. Não sei desenhar, só isso. E hoje, por acaso, me esqueci do nome desse raio. Mas fora isso, tudo bem. O desenho não me faz falta. Lido com números. Tenho algum problema com os números mais complicados, claro. O 8, por exemplo. Tenho que fazer um rascunho antes. Mas não sou um débil mental, como você está pensando. Eu não estou pensando nada, cavalheiro. Chame o gerente. Não será preciso, cavalheiro. Tenho certeza de que chegaremos a um acordo. Essa coisa que o senhor quer é feito do quê? É de, sei lá, de metal. Muito bem, de metal. Ela se move? Bem, é mais ou menos assim. Presta atenção nas minhas mãos. É assim, assim, dobra aqui e encaixa na ponta, assim. Tem mais de uma peça? Já vem montado? É inteiriço. Tenho quase certeza de que é inteiriço. Francamente. Mas é simples, uma coisa simples. Olha, assim, uma volta aqui, vem vindo, outra volta e clique, encaixa. Ah, tem clique, é elétrico. Não, clique que eu digo é o barulho de encaixar. Já sei. Ótimo. O senhor quer uma antena externa de televisão. Não, escuta aqui, vamos tentar de novo. Tentemos por outro lado. Para o que serve? Serve assim para prender, entende? Uma coisa pontuda que prende. Você enfia a ponta pontuda por aqui, encaixa a ponta no sulco e prende as duas partes de uma coisa. Certo, esse instrumento que o senhor procura funciona mais ou menos como um gigantesco alfinete de segurança e... Mas é isso, um alfinete de segurança. Mas do jeito que o senhor descrevia, parecia uma coisa enorme, cavalheiro. É que eu sou meio expansivo. Me vê aí como é mesmo o nome? CD3. Kni e Give. Desde que a nave espacial Viking amartizou, é isso mesmo? Juvenal, Ouriço e o Boca não descolam o ouvido do rádio. Parecem dois paraíbas de obra depois do expediente. Juvenal aguarda com a maior ansiedade a notícia de que há vida em Marte e afirma que quando a informação chegar, vai dar uma festa. Causa-lhe uma profunda ansiedade a ideia de que nós, terráqueos, somos os únicos seres viventes em trânsito pela Via Láctea. Já imaginou a sensação de solidão universal? Diz arregalando os olhos. Eu já não gosto de me sentir só nem em casa, que dirá no planeta? Haverá vida em Marte? Tudo indica que sim, pois ao mesmo tempo em que viemos daqui a Viking, os marcianos mandavam de lá a nave Gnikiv, movidos pela mesma curiosidade. Haverá vida na Terra? As duas naves, por sinal, se cruzaram ali pelo quilômetro 46.578.300 da Estrada do Sol. A Viking viaja por instrumentos. A Gnikiv, porém, traz dois cosmonautas a bordo, Kni e Give. Quando Kni olhou pela escotilha e viu a nossa nave passando, berrou para o companheiro. Ei, Give, olhe, que é aquilo? Um disco voador? Disco voador o quê, rapaz? Que mania sua de pensar que todo objeto que se move no espaço é disco voador. Disco voador não existe. Para mim existe. E lhe digo mais, é tripulado por seres da Terra. Duvido muito. Duvida por quê? Você não acha possível que exista uma civilização adiantada na Terra? Não sei nem se há vida na Terra. Claro que há. Pode não ser muito antiga, mas há. Alguns cientistas suspeitam de que a vida na Terra começou em 1945. Foi a partir dessa época que eles passaram a observar a formação de gigantescos cogumelos luminosos. Deixa de bobagem. Aquilo eram explosões provocadas pelo choque de meteoritos com a superfície do planeta. Então esse negócio que passou por aí veio de onde? Sei lá, olha aí no mapa. Qual é a outra estação depois da Terra? Vênus. Vênus não deve ser. Tem outra? Tem Mercúrio, uma estaçãozinha pequena. Também não creio que seja de lá. E depois vem o quê? Depois acaba. Mercúrio ao fim na linha. Os dois ainda discutiam a procedência da Viking, quando a Gnikiv trepidou um pouco, perdeu altura e surgiu sobre o céu do Rio de Janeiro. Kni observou lá de cima e comentou com Give. Creio que nós distraímos e saímos da rota. É mesmo? Por que você diz isso? Está cheio de crateras lá embaixo. Acho que estamos sobrevoando a Lua. Os dois tornaram a consultar os mapas, refizeram os cálculos e constataram, surpresos, que estavam realmente sobre a Terra. Engraçado, disse Kni. Os nossos mapas estão todos errados. Eu nunca soube que havia tanta cratera na Terra.
Quem sabe não são erupções vulcânicas que ocorreram após nossa saída de Marte? Não creio, não daria tempo. É muita erupção para pouca viagem. Você se esquece de que viemos praticamente ali da esquina. Foram apenas 384 milhões de quilômetros. O módulo da Viking amartissou, auxiliado por 3 foguetes e um paraquedas em 3 horas e 20 minutos. A Gnikiv demorou menos, pouco mais de meia hora. Bem verdade que já nos movimentos finais, a nave foi auxiliada em terra por 2 crioulos que orientavam as manobras. Dá ré, agora vira tudo para a direita. Isso, chega um pouquinho à frente. Tá bom aí. Os marcianos saltaram e um dos crioulos logo foi perguntando: posso tomar conta? A nave desceu num local ermo, próximo à favela da Rocinha. Ao botar os pés na terra, Give farejou o ar, respirou fundo e observou. Estou sentindo um cheirinho de nitrogênio. Eu também, disse Kini puxando o ar, mas para mim está misturado com oxigênio. E se você respirar na direção do vento, ainda vai sentir um leve aroma de argônio. Sentiu? Senti. Acho que com essa composição é muito difícil haver vida na Terra. A atmosfera em Marte é quase toda composta de anidrido carbônico. Sua temperatura é mais baixa que a nossa. Os marcianos estranharam o calor. Um crioulo ao lado sorriu e disse: os senhores não são os primeiros. Tudo quanto é gringo reclama do nosso calor. Kini virou-se para o crioulo e foi direto ao assunto. Será que você pode nos informar se existe vida na Terra? O crioulo pensou alguns segundos, encavalou o lábio inferior no superior e balançou a cabeça negativamente. Não sei, não, senhor. Ele não sabe de nada, apartilhou o outro crioulo. É completamente analfabeto. E você sabe? Sabe se existe vida na Terra? Eu? Perguntou outro crioulo que era meio folgado. Eu acho que não vem não, mas não posso dar certeza. Explicou que estava começando o Mobral agora, mas, se os senhores quiserem, a gente pode perguntar ao meu irmão que tem algum estudo. Os 3 iniciaram então uma caminhada pelo atalho. O outro crioulo ficou tomando conta da nave até o barraco. Enquanto andavam, Kini e Give assediavam o crioulo com perguntas. Você sabe se há mais alguma coisa no ar aqui, além de nitrogênio, oxigênio e argônio? Não sei dizer não, senhor. Dizem que há muita poluição, mas eu mesmo nunca vi. E de que é a camada que cobre a superfície da Terra? De que é? De asfalto. Isso que nós estamos pisando é asfalto? Não, senhor. Aqui é terra. Que é a terra, eu sei. Vocês são quantos aqui? Na Rocinha? Não, na terra. Toda? Perguntou o crioulo fazendo uma bola com os braços. Não sei, não, senhor, mas deve ser mais de 2 milhões. Os 3 chegaram ao barraco. O crioulo apresentou aquelas figuras. Cada um imagina o seu marciano como quiser. Ao irmão, explicando antes que estes senhores acabaram de chegar de onde mesmo? Não é ver que... Não, nós viemos de Marte. Pois é, prosseguiu o crioulo na maior tranquilidade, provavelmente imaginando que Marte ficasse ali depois de Nova Iguaçu. Esses senhores chegaram de Marte e estão querendo saber se existe vida na Terra. Eu não soube responder. Você sabe? Bem, disse o irmão do crioulo meio indeciso, eu acho que existe. De que forma? Perguntou Kini. São moléculas? Isso eu não sei. Claro que são, intrometeu-se o crioulo folgado. Eu me lembro de quando era garoto, as pessoas chegavam para mim e diziam: não faça isso, seu molécula. Kini e Give se entreolharam e, cheios de dúvidas, pediram maiores explicações ao irmão do crioulo. Os 4 sentaram-se em volta de uma mesa de 2 pés. O irmão do crioulo, então, foi desfiando toda a sua existência desde o dia em que nasceu naquele mesmo barraco. Ao terminar, Kini, incrédulo, perguntou-lhe: isso que você acabou de contar, é essa a vida que existe na Terra? O irmão do crioulo disse que sim. Não, não é possível, disse Kini. Você está brincando. Isso não é vida. Os 2 saíram, voltaram à nave e de lá informaram a Marte que não havia vida na Terra. Para uma garota de 15 anos. Nós a trouxemos para casa logo nos primeiros dias do mês de novembro, faz 15 anos. Tinha o rosto miúdo, um tufo enroladinho de cabelos pretos e os olhos já prometiam ser o que são hoje, janelas escancaradas sob cílios longos. Chorava nas horas certas. Costumava tomar a última mamadeira da noite ou largar o peito da mãe, já adormecida, e assim varava a madrugada até as primeiras luzes do dia.
aprendeu a sorrir com a precocidade das crianças que vão ser alegres, e ficamos surpresos ao ver que o bebê descia do berço e ensaiava os passos na direção dos braços que o aguardavam. Cresceu com jeito de carneirinho, um carneirinho macio que gostávamos de carregar no colo, até que seus pés se desprenderam de todo e buscaram o contato com o chão de cimento, conquistando a gloriosa sujeira da infância. Depois do banho, penteada, perfume de sabonete, se encolhia junto às minhas mãos e me aquecia com o calor de seu pijama de malha. Vejo-a de lancheira cor-de-rosa, descobrindo a primeira tarde na escola, jardim onde se reuniram outras crianças de sua idade. Um dia me trouxe um desenho pintado com todos os lápis de cor que eu lhe havia dado. Eu disse, está muito bonito. E era verdade. Ganhou cartilha. Descobriu a música que as letras fazem quando se misturam a outras letras. Fez a primeira composição com tinta, ficou com receio de tirar nota baixa, roeu as unhas, frequentou uma escola modelo no Bexiga, magnífico projeto de ensino, depois reduzido à expressão mais simples de uma escola como outra qualquer. Nós a criamos com simplicidade e ternura. No íntimo, me recuso a aceitar que todas essas coisas levaram apenas 15 anos para acontecer e transformá-la na mocinha morena que misturou no tecido de seu temperamento uma densa compreensão pelas pessoas e principalmente pelas crianças ainda bem pequenas, que se agarram a ela como se tivesse visgo. Compreensão e carinho misturados a uma pitada de timidez muito mal disfarçada pela garra com que se atira às decisões que aprendeu a tomar sozinha, senhora de seu nariz, aliás, desafiante e arrebitado. 15 anos. Imaginava eu que nessa idade as meninas morenas e loiras sonham sempre com longas festas, onde sempre aparece um cara que, além de tocar uma baita bateria, consegue um equipamento de luz negra e tem um conjunto que faz um som da pesada, ou então chega com 2 caixas e um amplificador, e tudo fica muito louco até o momento solene da valsa, com as meninas portando velas acesas e os rapazes com flores, enfim, a zorra dos 15 anos que os pais curtem com tremor dentro do peito, isto quando não se cotizam para o grande baile das debutantes, rigorosamente lindas, apresentadas geralmente por um compenetrado colunista social ou por um artista que, como anunciamos ao distinto público, acedeu ao convite da cidade, mesmo tendo de abandonar compromissos profissionais já assumidos, como a filmagem dos 20 últimos capítulos da novela em que é personagem principal. 15 anos. Onde terei errado na minha função de pai? Pois a menina de 15 anos, que carreguei no colo e que admirei através do vidro da maternidade na noite de novembro em que a lâmpada cor-de-rosa se acendeu, recusa com um sorriso provocador qualquer coisa que lembre essa festa de aniversário e apenas me deposita um beijo na minha testa, como se esse gesto bastasse para ela provar que acaba de completar 15 anos. Não sei onde foi buscar esse despojamento e essa indiferença pela vaidade frágil que dura o tempo do spray no ar. Chego a me atemorizar. Penso que, por desleixo ou falta de prática, falhei em algum ponto e criei a filha de um operário, de um ferroviário, de um lutador de boxe, que perdeu por pontos, de um balconista das casas pernambucanas, de um lanterninha de cinema ou, para pensar o pior, criei a filha de um mero cronista da cidade. Que Deus me perdoe se falhei. E que Deus me abençoe se minha filha de 15 anos pensa exatamente como deve pensar uma garota morena de 15 anos, sem os cacuetes e sem os falsetes que nós, os adultos, gostamos de emprestar a essa idade própria das decisões pessoais, quando se aprende a usar o dom, hoje raro e falsificado, chamado a liberdade de ser. CD 4. As aventuras de um ciclista urbano. Sensível ao apelo do governo para economizar gasolina e, no íntimo, coagido pela insuficiência da verba para combustível, nessa altura do orçamento já plenamente comprometida, não lhe restou outro recurso senão adotar a bicicleta. Chamou a mulher de lado, confidenciou. Prepara minha sunga esportiva. Amanhã vou trabalhar de selim e guidão. Estava um pouco destreinado. Faltava-lhe o equilíbrio dos velhos tempos e, para evitar o fiasco diante dos vizinhos, saiu de casa às 5 da matina. Cruzou com o leiteiro. Quis fingir que não viu, mas sem resultado. Força, doutor. No começo a gente padece mesmo. No fim é moleza. Ficou em dúvida se pegava a Avenida Heitor Penteado ou se descia pela Água Branca.
Lembrou-se da subida da Pompeia. Não ia aguentar o repuxo. Melhor não arriscar. Escolheu as ruas mais planas. No sexto quarteirão já bufava. Respirou fundo, enchendo os peitos. Desembolcou a custo nas perdizes, em frente ao elevado Costa e Silva, o tal de Minhocão. Mentalmente mediu o percurso, nem lhe passou pela ideia que é proibido o trânsito de ciclistas no elevado. Quando deu fé, já estava nele. Atrás de si, a fila de carros. Por cautela, conservava a direita, mas a providência não lhe poupou de sabor de algumas diatribes. Um sujeito barbudo, dirigindo um Fusca, chamou-o de molenga. Outro lhe mostrou a língua, em atitude altamente obscena, e até uma mulher se julgou no direito de desacatá-lo. Folgado, hein, cara? Por um momento sentiu a tentação de saltar lá de cima, com bicicleta e tudo, mas o senso do dever, o espírito cívico e o apelo governamental estimularam-no a prosseguir pedalando. Na altura da Praça Marechal Deodoro, encarou a estátua de Pereira Barreto e a copa verde das árvores, onde os pardais pareciam acompanhar seu esforço hercúleo. Pouco a pouco, suas pernas amoleciam. Uma dor aguda percorria-lhe o cangote, descia até o tendão de Aquiles e ele teve a impressão de que ia fazer xixi. Só quem passou por essa experiência sabe o que é isso. Lembrou-se dos filhos, da família, de seus antepassados. E, súbito, ocorreu-lhe a ideia. Pôs-se a assobiar o hino nacional. Esse expediente trouxe-lhe algum conforto, mas os pedais, certamente mal lubrificados, opunham crescente resistência ao movimento de suas juntas. Vai, ciclista das Arábias! O berro ecoou no Minhocão como uma afronta. Era demais. Mesmo considerando sua fina educação, forçoso responder à altura. Das Arábias é a mãe. Aliviado, percebeu o desvio à direita. Tomou o rumo do Aroche, pegou a Vieira de Carvalho, onde há aquele índio de cócoras, e saiu triunfalmente na Praça da República. Olhares intrigados fixavam-no. Crianças acenavam os lenços. O semáforo estava vermelho. Ele aproveitou para descansar o pé direito no asfalto e adivinhou que estava prestes a desmaiar. Iria cair ali mesmo, como um pedaço de chumbo, e não o arrancariam dali nem amarrado. Uma velhinha de preto chegou-se delicadamente, indagando onde ficavam os correios e telégrafos. Queria pôr uma carta para Botucatu, urgente. Ele tentou explicar, mas as palavras engrolavam como um bolo na garganta. Tentou cuspir, mas não havia saliva. Do nariz escorria lama grossa, dessas que os barbeiros usam para massagear o rosto dos fregueses e evitar rugas. Seu coração palpitava. Ardiam-lhe os pulmões. Suas nádegas estavam adormecidas. A velhinha percebeu seus olhos vidrados, condoeu-se, ofereceu-lhe uma balinha de hortelã-pimenta. Quando o semáforo abriu, ele tentou arrancar na bicicleta, mas o ar escureceu. Relâmpagos cruzavam o espaço. Explodiram trovões em sua cabeça, ele rodopiou, caiu sentado perto do bueiro. Um rato saltou de banda, lépido. Ninguém se aproximou, pensando tratar-se de um caso comum de morte natural. O guarda de trânsito trilhou o apito, ordenando que se levantasse. Estava atrapalhando o livre escoamento dos veículos. Ofegante, garganta áspera, sentia-se um perfeito miserável entregue às baratas. Só emergiu da névoa quando recebeu das mãos do homem da lei a notificação de multa por estacionamento em local proibido. Em vão procurou explicar que não tinha estacionado, tinha pifado. Com a lei não se argumenta. Montou novamente na bicicleta, trôpego, sonado, à deriva. Desguiou pela direita, entrou na São Luís, bateu num ônibus, atropelou uma galinha, subiu na ilha, derrapou na calçada, trombou com um poste, rasgou a saia de uma garota, tirou uma fina no carro-tanque do corpo de bombeiros, atrapalhou uma ambulância, desacatou um guarda rodoviário que estava largando o serviço e entrou num bar da Praça João Mendes, tudo sem desmontar da bicicleta. Foi posto para fora a pescoções, caiu no buraco da estação do metrô da Praça Clóvis. Um fiscal autuou por poluir a cidade com o suor que escorria pelas pernas, mas felizmente conseguiu chegar ao seu destino na Rangel Pestana, a tempo de assinar o ponto na repartição competente. Como, porém, estivesse com a camisa rasgada, o paletó sem a manga direita, ligeiras escoriações por todo o corpo e de sunga, recebeu ordem superior para retirar-se, sob pena de abertura de inquérito administrativo de acordo com os estatutos em vigor. Desagradável, sem dúvida, mas um ciclista não se faz num dia. De qualquer forma, solicita aos cidadãos dessa cidade que, se algum encontrar suas calças, que devem ter ficado no trajeto entre a Rua das Palmeiras e o edifício da Fazenda,
queira, por obséquio, entregá-las na Rua da Alegria. Dependendo do estado das calças, estuda-se módica gratificação. Emergência. É fácil identificar o passageiro de primeira viagem. É o que já entra no avião desconfiado. O cumprimento da aeromoça na porta do avião já é um desafio para a sua compreensão. Bom dia. Como assim? Ele faz questão de sentar num banco de corredor, perto da porta, para ser o primeiro a sair no caso de alguma coisa dar errado. Tem dificuldade com o cinto de segurança. Não consegue atá-lo. Confidencia para o passageiro ao seu lado. Não encontra o buraquinho. Não tem buraquinho? Acaba esquecendo a fivela e dando um nó no cinto. Comenta com um falso sorriso descontraído. Até aqui, tudo bem. O passageiro ao lado explica que o avião ainda está parado, mas ele não ouve. A aeromoça vem lhe oferecer um jornal, mas ele recusa. Obrigado, não bebo. Quando o avião começa a correr pela pista, antes de levantar voo, ele é aquele com os olhos arregalados e a expressão de Santa Mãe do Céu no rosto. Com o avião no ar, dá uma espiada pela janela e se arrepende. É a última espiada que dará pela janela. Mas o pior está por vir. De repente ele ouve uma misteriosa voz descarnada. Olha para todos os lados para descobrir de onde sai a voz. Senhores passageiros, sua atenção, por favor. A seguir, nosso pessoal de bordo fará uma demonstração de rotina do sistema de segurança deste aparelho. Há saídas de emergência na frente, nos dois lados e atrás. Emergência? Que emergência? Quando eu comprei a passagem, ninguém falou nada em emergência. Olha, o meu é sem emergência. Uma das aeromoças, de pé ao seu lado, tenta acalmá-lo. Isto é apenas rotina, cavalheiro. Odeio a rotina. Aposto que você diz isso para todos. Ai, meu santo. No caso de despressurização da cabina, máscaras de oxigênio cairão automaticamente de seus compartimentos. Que história é essa? Que despressurização? Que cabina? Puxe a máscara em sua direção. Isto acionará o suprimento de oxigênio. Coloque a máscara sobre o rosto e respire normalmente. Respirar normalmente? A cabina despressurizada, máscaras de oxigênio caindo sobre nossas cabeças, e ele quer que a gente respire normalmente? Em caso de pouso forçado na água, o quê? Os assentos de suas cadeiras são flutuantes e podem ser levados para fora do aparelho e... Essa não. Bancos flutuantes não. Tudo, menos bancos flutuantes. Calma, cavalheiro. Eu desisto. Parem esse troço que eu vou descer. Onde é a cordinha? Parem. Cavalheiro, por favor, fique calmo. Eu estou calmo, calmíssimo. Você é que está nervosa e não sei porquê, está tentando arrancar as minhas mãos do pescoço deste cavalheiro ao meu lado, que aliás também parece consternado e levemente azul. Calma, isso, pronto, fique tranquilo, não vai acontecer nada. Só não quero mais ouvir falar em banco flutuante. Certo, ninguém mais vai falar em banco flutuante. Ele se vira para o passageiro ao lado, que tenta desesperadamente recuperar a respiração e pede desculpa. Perdeu a cabeça. É que banco flutuante foi demais. Imagine só, todo mundo flutuando sentado, fazendo sala no meio do Oceano Atlântico. A aeromoça diz que ele vai trazer um calmante e aí mesmo é que ele dá um pulo. Calmante? Por quê? O que é que está acontecendo? Vocês estão me escondendo alguma coisa. Finalmente, a muito custo, conseguem acalmá-lo. Ele fica rígido na cadeira. Recusa tudo que lhe é oferecido. Não quer o almoço. Pergunta se pode receber a sua comida em dinheiro. Deixa cair a cabeça para trás e tenta dormir. Mas, a cada sacudida do avião, abre os olhos e fica cuidando a portinha do compartimento sobre sua cabeça, de onde, a qualquer momento, pode pular uma máscara de oxigênio e matá-lo do coração. De repente, outra voz. Desta vez é a do comandante. Senhores passageiros, aqui fala o comandante, Araújo. Neste momento, à nossa direita, podemos ver a cidade de... Ele pula outra vez da cadeira e grita para a cabina do piloto. Olha para frente, Araújo! Olha para frente! Aeroporto de Congonhas, uma, duas, várias vergonhas. Ao ser inaugurado, em agosto de 1934, Congonhas era considerado um modelo de obra aeroviária. Como todo bom aeroporto que se preza, também ficava a alguns minutos da cidade. Cedo, porém, os executivos paulistas, sempre muito atarefados, começaram a reclamar que não podiam perder esses minutos entre a cidade e o aeroporto. O senhor compreende, queixou-se um executivo a uma autoridade da época. Esse percurso nos rouba um precioso tempo.
Será que não dá para chegar à cidade um pouquinho mais para perto do aeroporto? A autoridade fez um ar de indignação e exclamou que a proposta era um absurdo, mas como São Paulo não pode parar, e não pode parar nem para pensar, não tomou nenhuma providência. A cidade então foi se aproximando, já ajudada pela população em geral, que desde o início se amarrou em fazer programa no aeroporto. Várias famílias, inclusive, venderam suas casas de campo e compraram outras em Congonhas para poderem passar um fim de semana mais tranquilo no aeroporto. A cidade continuou sorrateiramente se aproximando, pegou as autoridades distraídas e de repente fez o que os índios fazem com as diligências nos bangues-bangues americanos, cercou o aeroporto. Hoje, os aviões sobem e descem passando a 2 palmos dos telhados das casas, enquanto outros locais da cidade exaltam suas pracinhas, igrejas, monumentos, lagos, residências. Congonhas se vangloria de ser o único bairro metropolitano em todo o mundo que possui um aeroporto internacional na esquina de suas ruas. O aeroporto de Congonhas é um digno exemplo do milagre brasileiro. É realmente um milagre que no local ainda não tenha havido um acidente de proporções supersônicas. O aeroporto está condenado desde o Congresso Brasileiro Aeronáutico, realizado em 1958. Sua pista principal tem 1.867 metros e não oferece os padrões de segurança necessários às operações com jatos. Para vocês terem uma ideia, um Boeing 727 necessita de 3 km de pista para aterrissar ou decolar. E não é muito raro se ver um avião, ao pousar, abrir os paraquedas para não varar a pista e sair lá pela Avenida Rubem Berta. Ano passado, um turbo-hélice errou nas contas, atravessou a pista e foi bater num poste na Avenida Jabaquara, causando maior congestionamento no trânsito. A perícia demorou 3 horas para chegar, o que não é muito. Para os carros demora 2 horas. E, entre outras muitas coisas, concluiu que a empresa deveria pagar uma multa ao Detran. Mas, indagou o funcionário da empresa, multa por quê? Por avanço de sinal, é claro, disse o perito. Várias testemunhas afirmaram que o sinal estava fechado para o seu avião. E o pior, meus amigos, é que as pistas de Congonhas não podem ser aumentadas, sob pena de se misturarem com as ruas. Já se pensou na solução dos viadutos. São Paulo seria a primeira cidade do mundo a ter uma pista de pouso em cima de um viaduto. Depois, porém, chegou-se à conclusão de que, pelo tamanho, seria muito oneroso. Para satisfazer aos jumbos, a pista do aeroporto teria de começar mais ou menos na Praça da República. Vivendo anos debaixo do ruído permanente das aeronaves, os moradores de Congonhas, aos poucos, foram modificando seus hábitos, seus costumes, seus encontros. Eu queria dar um pulinho aí para lhe ver, disse uma amiga da tia do Aristides, falando pelo telefone. Venha mesmo, respondeu a tia, que nós precisamos conversar. E qual a melhor hora para você? Venha depois do Boeing das 8. As janelas das casas, por exemplo, só têm a armação. Os vidros foram dispensados em 1958, quando chegou o primeiro jato. Sempre que levantava voo, o jato quebrava todas as vidraças do bairro. Os espelhos, para não estilhaçarem, já são comprados aos cacos. As antenas de televisão são subterrâneas. Uma vez, um Lockheed calculou mal a descida e aterrissou com 11 antenas de televisão espetadas no bojo. Apesar de todas as precauções dos moradores, às vezes ocorrem certos imprevistos. Não faz muito tempo, um jumbo passou tão baixo que arrastou as roupas que estavam estendidas num quintal. A dona da casa teve que ir reclamar no balcão da companhia. Boa tarde, disse ela. Eu vim buscar minhas roupas que vieram nesse jumbo que acabou de descer. Pois não, falou a recepcionista. Qual é o número de sua mala? Não, elas não estavam na mala. Não, voltou a moça. Estavam onde, então? Estavam no varal lá em casa. Ninguém no bairro usa relógio. Todos se orientam pelos voos. Na casa da tia do Aristides, a família acorda às 6h43, quando passa o Viscount prefixo PP-PTB. Toma banho às 10h29, na passagem do Boeing 747. Almoça às 12h43 com o Caravelle. Aristides, que passou uns dias em Congonhas, ficou impressionado com a tarimba da tia. Um dia acordou e perguntou a ela como estava o tempo lá fora. Nublado. Mas como é que a senhora sabe se nem olhou? Nem precisa. Tem um IS-11 a meia hora roncando aqui em cima. Não há teto para descer. Em Congonhas, entretanto,
corre-se o risco de dormir na cama e acordar na poltrona de um DC-10. Uma vizinha da tia de Aristides conta que uma noite bateram na sua casa às 4 horas da manhã. Ela se levantou e, quando abriu a porta, deu de cara com um Boeing. Mais desagradável, porém, do que ver um Boeing entrando pela sala sem ser chamado, são os problemas causados pela poluição sonora. São 300 decolagens ou aterrissagens por dia, o que dá, em média, um ronco de avião a cada 4 minutos. Como o ruído dos jatos alcança 140 decibéis, o ouvido humano suporta 100 danos 85. Conclui-se que os moradores de Congonhas, em matéria de barulho, são vice-campeões mundiais. Só perdem mesmo para os moradores do Cabo Kennedy, onde os foguetes espaciais decolam a 180 decibéis. Segundo um trabalho da Unesco, o maior consumo de algodão em todo o mundo é no bairro de Congonhas. No Hospital do Servidor Público, próximo ao aeroporto, a primeira providência para com uma criança ao nascer é botar-lhe algodão nos ouvidos. Depois, então, corta-se o cordão umbilical. Aliás, é curioso como o resultado de uma pesquisa recente revelou que 90% dos meninos do bairro, ao crescerem, querem ser soldados. E por que isso? Para poder servir nas baterias antiaéreas. E o pessoal aqui do bairro normalmente dorme bem? Perguntou o entrevistador. Dorme. Ninguém tem insônia? Às vezes, um ou outro. E quando não se consegue dormir, voltou o entrevistador, o que é que vocês fazem? Contam carneirinhos? Não, senhor. Contar carneirinho é coisa do passado. Também acho, concordou o entrevistador. Que fazem então? Contamos aviões. Há, contudo, casos excepcionais, como o do marido da tia do Aristides, um senhor de 92 anos, 20 a mais que ela, cujas profundas olheiras impressionaram tanto a Aristides que ele foi perguntar à tia: ele está doente? Não, é que não dorme desde 1958. E por quê? Não conseguiu se adaptar ao barulho dos jatos, explicou ela. Estamos aqui desde 1930. O ruído dos aviões a pistão e turbo-hélice, ele não teve dificuldades em assimilar, mas com os jatos não conseguiu. Disse que já estava muito velho para se adaptar a um novo ronco. Quando, porém, soube da chegada do primeiro supersônico a Congonhas, o velho correu para a janela e ficou maravilhado diante do silêncio com que o avião pousou. Voltou para dentro de casa aos berros. Estou salvo, viva, viva, até que enfim inventaram um avião silencioso. Agora poderei dormir, viva. E comemorando, abraçava a todos até ser interrompido bruscamente por um vigoroso estrondo que parecia estar rachando o céu. Parou lívido no meio da sala e perguntou: que foi isso? O som do avião. Mas que avião? Perguntou o velho consultando os céus. Não tem avião agora. Foi do que acabou de descer. Ele não é mais rápido que o som? Então, com avião supersônico é assim mesmo. O som chega sempre com 10 minutos de atraso. Mas, afinal, perguntarão vocês, por que essa conversa toda sobre o aeroporto de São Paulo, se nós moramos no Rio? Porque parece que agora as coisas vão mudar. Reconhecendo que o ruído dos aviões vem criando graves problemas para os moradores de Congonhas, as autoridades resolveram interditar os voos das 22 às 6 horas da manhã, para que o pessoal possa dormir mais um pouco. Mas por que só em Congonhas? Perguntou um carioca. E o pessoal da Ilha do Governador? Bem, respondeu um funcionário do DAC, o pessoal da ilha tem que esperar. Afinal, não pode dormir todo mundo ao mesmo tempo. E eu fico aqui pensando, irmãos, que isso, e muito mais que não contei, acontece exatamente na terra do pai da aviação. Como não estaríamos, então, se isso fosse apenas a terra de um primo da aviação? No ônibus. Lá vou eu, num ônibus. Como não estaríamos, então, se isso fosse apenas a terra de um primo da aviação? CD 5. No ônibus. Lá vou eu, num ônibus, pensando as minhas coisas. No Morro da Viúva, o cobrador dá aqueles gritos que chateiam todo mundo. Vamos chegando para a frente, tem lugar na frente, não acumula aqui atrás. Como estou sentado, contemplo com distante solidariedade os meus semelhantes de ambos os sexos, que obedecem automaticamente, avançando para os espaços ainda vazios no corredor do veículo. Entre eles está uma jovem loura que esconde os olhos atrás de grandes óculos escuros. Ela foi empurrada e, por sua vez, empurrou, de modo que conseguiu ficar perto do motorista em situação melhor do que os demais, dispondo de espaço para continuar lendo o jornal que traz na mão. Não me é estranha, mas de onde a conheço?
Estou pensando nisso quando justamente ela para de ler, move a cabeça na minha direção e me cumprimenta sorrindo. Respondo à saudação com esta fórmula sem sentido. Tudo bem? Tudo bem, diz ela, achando graça, mas eu acho que você não está me reconhecendo. Isso me desarmou. Sorri amarelo, não disse mais nada e lhe dei as costas. Fui olhando a paisagem pela janelinha, preocupado em saber: 1. De onde a conhecia. 2. Se devia ser dele o lugar, mesmo antes de saber de quem se tratava. Mas não. Talvez ela também não soubesse com quem estava falando, e nesse caso seria penoso para nós dois qualquer iniciativa minha. Lembrava-me de uma loura de belos olhos azuis com quem saí uma noite, mas era bem mais alta e, além do mais, alguma coisa ocorrera naquela noite. Uma aventura de pessoas adultas, agradável e sem drama ou compromisso. Não podia ser a mesma pessoa. No Flamengo, alguém desceu e ela sentou. Dobrou o jornal, apanhou papel e lapiseira na bolsa, escreveu um bilhete e me entregou. Você é o JCO, ou estou confundindo? No mesmo papel respondi. Sou eu mesmo. E você eu conheço dos Jangadeiros, certo? Ela examinou a resposta, sorriu com ar de zombaria e me enviou nova mensagem. Eu sabia que você não estava me conhecendo. Uma vez, você me deu um livro no bar do Hotel Carlton. Ah, mas é claro, a namorada do Flávio, aliás, noiva. Ele passara a tarde em outro bar, tentando esquecer, em minha companhia, a minha atual colega de viagem de ônibus. Estava gamado, mas ela parece que preferia casar com um belga, daí a dor de cotovelo que o consumia. Mas tinha sido há tanto tempo. E agora? Decidi esclarecer a situação. Já me lembrei de você. Como vai o Flávio? Ela apanhou outro pedaço de papel, porque o primeiro estava coberto de mensagens, e telegrafou. Não tenho visto. Coração, caçador infatigável, detente. O Flávio pode ser um caso antigo, mas ainda há outro na história. Mandei nova pergunta. Eu sabia que aquilo não ia dar certo. O Flávio é muito inconstante. E o belga, como vai? Resposta. Também não deu certo. Evidentemente, levantei-me e ancorei a seu lado. Confessei que havia esquecido seu nome. Ela se identificou, e eu logo comuniquei, como quem não quer nada. Aliás, hoje vou ao Giral. Não quer ir? Não, tinha outro programa. O ônibus parou e eu saltei. Futebol de rua. Pelada é o futebol de campinho, de terreno baldio. Mas existe um tipo de futebol ainda mais rudimentar do que a pelada. É o futebol de rua. Perto do futebol de rua, qualquer pelada é luxo, e qualquer terreno baldio é um Maracanã em jogo noturno. Se você é homem, brasileiro e criado em cidade, sabe do que eu estou falando. Futebol de rua é tão humilde que chama pelada de senhora. Não sei se alguém, algum dia, por farra ou nostalgia, botou num papel as regras do futebol de rua. Elas seriam mais ou menos assim. Da bola. A bola pode ser qualquer coisa remotamente esférica. Até uma bola de futebol serve. No desespero, usa-se qualquer coisa que role, como uma pedra, uma lata vazia ou a merendeira do irmão menor, que sairá correndo para se queixar em casa. No caso de se usar uma pedra, lata ou outro objeto contundente, recomenda-se jogar de sapatos, de preferência os novos, do colégio. Quem jogar descalço deve cuidar para chutar sempre com aquela unha do dedão que estava precisando ser aparada mesmo. Também é permitido o uso de frutas ou legumes em vez de bola, recomendando-se, nesses casos, a laranja, a maçã, o chuchu e a pera. Desaconselha-se o uso de tomates, melancias e, claro, ovos. O abacaxi pode ser utilizado, mas aí ninguém quer ficar no golo. Das goleiras. As goleiras podem ser feitas com, literalmente, o que estiver à mão. Tijolos, paralelepípedos, camisas emboladas, os livros da escola, a merendeira do seu irmão menor e até o seu irmão menor, apesar dos seus protestos. Quando o jogo é importante, recomenda-se o uso de latas de lixo, cheias para aguentarem o impacto. A distância regulamentar entre uma goleira e outra dependerá de discussão prévia entre os jogadores. Às vezes, essa discussão demora tanto que quando a distância fica acertada está na hora de ir jantar. Lata de lixo virada é meio golo. Do campo. O campo pode ser só até o fio da calçada. Calçada e rua. Calçada, rua e a calçada do outro lado. E, nos clássicos, o quarteirão inteiro. O mais comum é jogar-se só no meio da rua. Da duração do jogo.
até a mãe chamar ou escurecer, o que vier primeiro. Nos jogos noturnos, até alguém da vizinhança ameaçar chamar a polícia. Da formação dos times. O número de jogadores em cada equipe varia, de 1 a 70 para cada lado. Algumas convenções devem ser respeitadas. Ruim vai para o golo. Perneta joga na ponta, à esquerda ou à direita, dependendo da perna que faltar. De óculos é meio armador, para evitar os choques. Gordo é back. Do juiz. Não tem juiz. Das interrupções. No futebol de rua, a partida só pode ser paralisada numa dessas eventualidades. A. Se a bola for para baixo de um carro estacionado e ninguém conseguir tirá-la, mande o seu irmão menor. B. Se a bola entrar por uma janela. Neste caso, os jogadores devem esperar não mais de 10 minutos pela devolução voluntária da bola. Se isto não ocorrer, os jogadores devem designar voluntários para bater na porta da casa ou apartamento e solicitar a devolução, primeiro com bons modos e depois com ameaças de depredação. Se o apartamento ou casa for de militar reformado com cachorro, deve-se providenciar outra bola. Se a janela atravessada pela bola estiver com o vidro fechado na ocasião, os dois times devem reunir-se rapidamente para deliberar o que fazer, a alguns quarteirões de distância. C. Quando passarem pela calçada. 1. Pessoas idosas ou com defeitos físicos. 2. Senhoras grávidas ou com crianças de colo. 3. Aquele mulherão do 701 que nunca usa sutiã. Se o jogo estiver empate em 20-20 e quase no fim, esta regra pode ser ignorada e se alguém estiver no caminho do time atacante, azar. Ninguém mandou invadir o campo. D. Quando passarem veículos pesados pela rua. De ônibus para cima. Bicicletas e Volkswagen, por exemplo, podem ser chutados junto com a bola e se entrar é golo. Das substituições. Só são permitidas substituições. A. No caso de um jogador ser carregado para casa pela orelha para fazer a lição. B. Em caso de atropelamento. Do intervalo para descanso. Você deve estar brincando. Da tática. Joga-se o futebol de rua mais ou menos como o futebol de verdade, que é, como na rua, com reverência, chamam a pelada, mas com algumas importantes variações. O goleiro só é intocável dentro da sua casa, para onde fugiu gritando por socorro. É permitido entrar na área adversária tabelando com uma Kombi. Se a bola dobrar a esquina, é corner. Das penalidades. A única falta prevista nas regras do futebol de rua é atirar um adversário dentro do bueiro. É considerada atitude antiesportiva e punida com tiro indireto. Da justiça desportiva. Os casos de litígio serão resolvidos no tapa. No país do futebol. Juvenal Ouriço aproximou-se de um vendedor parado à porta de uma loja de eletrodomésticos e perguntou: qual desses 8 televisores os senhores vão ligar na hora do jogo? Qualquer um, disse o vendedor desinteressado. Qualquer um não. Eu cheguei com 2 horas de antecedência e mereço uma certa consideração. Para que o senhor quer saber? Para já ir tomando posição diante dele. O vendedor apontou para um aparelho. Juvenal observou os ângulos, pegou a almofada que acompanha ao Maracanã e sentou-se no meio da calçada. Ei, psiu! Chamou um mendigo recostado na parede da loja. Como é que é, meu irmão? Que foi? Perguntou Juvenal. Quer me botar na miséria? Esse ponto aqui é meu. Eu não vou pedir esmola. Então senta aqui ao meu lado. Aí não vai dar para eu ver o jogo. Na hora do jogo nós vamos lá para casa. Você tem TV a cores? Claro. Você acha que eu fico me matando aqui para quê? Juvenal agradeceu. Disse que preferia ficar na loja, onde tinha marcado encontro com uns amigos que não via desde o final da Copa de 78. O mendigo entendeu. E como gostou de Juvenal, lhe deu o chapéu onde recolhia esmolas. Juvenal, distraído, enfiou-o na cabeça. Não, na cabeça não. Por que não? Já viu o mendigo usar chapéu na cabeça? Deixe-o aí no chão. Sempre pinga qualquer coisa. Aos poucos, o público foi aumentando, operários, vendedores, contínuos, vagabundos, e às 15h45 já não havia mais lugar diante das lojas de eletrodomésticos. Os retardatários corriam de uma para a outra à procura de uma brecha. Alguns ficavam pulando atrás da multidão, tentando enxergar a tela do aparelho. Quer que eu lhe ajude? Perguntou um cidadão já meio irritado, com um contínuo pulando rente às suas costas. Quero. Então me diz, onde é o seu controle da vertical? Controle da vertical para quê?
para ver se você para de pular aqui nas minhas costas. As lojas concentravam multidões. As calçadas da cidade, que já são poucas, desapareciam completamente. Em jogos da seleção brasileira, durante a semana, cresce bastante o número de atropelamentos porque o pedestre é obrigado a circular pelas ruas. Além disso, os motoristas ficam muito mais ligados no rádio do que no trânsito. Na porta da loja onde estava Juvenal, havia umas 200 pessoas do lado de fora e somente uma do lado de dentro, o gerente. Até os vendedores da loja já tinham se bandeado, afirmando que assistir um jogo atrás da televisão não é a mesma coisa que vê-lo atrás do gol. Quando a bola saía, entravam os comentários dos torcedores. No início do segundo tempo, um cidadão que não se interessava por futebol, um dos 18 que a cidade abriga, foi pedindo licença à galera e com muita dificuldade conseguiu entrar na loja. O gerente foi ao seu encontro. O senhor deseja algo? Um aparelho de televisão. Por que o senhor não leva aquele? Qual? Aquele que está ligado ali na porta. É bom. O senhor ainda pergunta? Acha que haveria 200 pessoas diante dele se não tivesse uma boa imagem? Bem... E não é só isso, completou o gerente, aproveitando a euforia do público com um gol do Brasil. Que outro aparelho transmite emoções tão fortes? Essa gritaria toda foi diante do aparelho? Lógico, esse é o novo televisor AP007, dotado de controle de emoção. Só este televisor pode levá-lo do choro convulsivo à completa euforia. É mesmo? E se eu desejar vê-lo sentado quietinho na poltrona? Também pode, mas é aconselhável desligar o botão da emoção, senão o senhor não vai conseguir ficar quietinho na poltrona. O cidadão convenceu-se. Disse que ia levá-lo. O gerente, precavido, pediu-lhe para ir à porta da loja apanhá-lo. O cidadão não teve dúvidas. Ignorando aquela massa toda diante do seu aparelho, foi lá tranquilamente e, clac, desligou. O que aconteceu depois eu deixo por conta da imaginação de vocês. CD 6. Antena ligada. Troquei meu televisor em branco e preto por um televisor em cores com controle remoto para facilitar a vida de meus filhos, que agora, sabe como é, época de provas, estão se virando mais que peão na roda. Imaginem que outro dia um professor teve a coragem de mandar meu filho, Gavião da Fiel, fazer um trabalho sobre o Sócrates. Fiquei uma arara. Em todo caso, apanhei a revista Placar e recomendei que o garoto consultasse os arquivos esportivos da Folha e do Jornal da Tarde. Não é por ser meu filho, mas o guri caprichou do primeiro ao quinto. Tirou 0. Puxa, assim também é demais. Resolvi levar um papo com o professor, ver se não era perseguição. O professor foi muito gentil, porém ninguém me tira da cabeça que ele é palmeirense disfarçado de São Paulino. Garantiu-me que havia ocorrido um equívoco. O Sócrates que ele queria é um craque da Redonda que tomou cicuta. Essa é boa. Por que não avisou antes? Como é que eu vou adivinhar que o homem jogava dopado? Me manquei, mas o professor percebeu o meu azedume. Disse que ia dar uma nova oportunidade. Falou, eu disse. Preveni meu garoto que ficasse de orelha em pé, lá vinha chumbo. Dito e feito. O professor, deixando cair a máscara alviverde, deu uma de periquito campineiro e pediu um trabalho completo sobre o Guarani. Deixa que eu chuto, falei a meu filho. Pode contar comigo na regra 3. Eu mesmo cuido da pesquisa. Peguei a escalação completa do Guarani, botei o Neneca no gol, fiz a maior apologia do time da Terra das Andorinhas. Para me cobrir e não deixar nenhum flanco desguarnecido, telefonei para o meu amigo Antônio Contente, que transa em assuntos culturais e conexos, como seja a imprensa, e pedi por favor que me mandasse uma camisa 8 autografada, diretamente de Campinas e pelo malote. Não é para falar, mas o trabalho escolar ficou um luxo. Sem falsa modéstia, estava esperando para o meu filho, no mínimo, aprovação com um laudo e placa de prata, para não dizer medalha de honra ao mérito, pois deu zebra. Começo a desconfiar que o tal professor me armou uma arapuca e entrei fácil, como um otário. O homem deve ser primo do de cá. Sabem o que o mestre fez? Hein? Querem saber? Deu outro 0 para o meu filho. O pior é que não devolveu a camisa 8 autografada. Essa não deixei barato. Fui de peito aberto às falas. Ilustre, eu disse, com o perdão da palavra, mas que diabo de safadeza Vossa Senhoria anda arrumando para o meu garoto Gavião da Fiel? Então eu perco tempo, pesquiso, consulto a história gloriosa da equipe campineira, faço a maior zorra com o time do Brinco da Princesa e o garoto ganha cartão vermelho? Que grande cínico!
O homem me olhou com aqueles olhos de olheiras. Acho que tem almoçado e jantado mal. Sei lá, dizem que o professor padece um bocado. Coçou a cabeça, murmurou. Foi o senhor quem fez a lição? Fiquei meio sem jeito. Bem, fazer não fiz. Dei uma orientação didática. Pai é para essas coisas. Ele não se comoveu. Ao contrário, foi até rude. Se aceita um conselho, pare de dar palpite na lição de casa de seu filho. O senhor não conhece nada do Guarani. Falar isso na minha cara. Tive de aguentar calado. Nunca soube que no diacho do time campineiro figurasse a dupla diária chamada Peri e Ceci. E com essa constante mudança de técnicos, como podia sacar que o técnico atual é o Zé de Alencar? Tá bem, eu disse. Não vamos mais brigar por tão pouco. O professor pode dar outra colher de chá ao menino? Deu. O professor quer agora os capítulos completos de um romance, por coincidência com o mesmo nome do time de Campinas, o Guarani. É qualquer coisa com o índio Siux, que de repente se vê obrigado a salvar uma mulher biônica das águas da enchente. Deve ser telenovela em cores. Mas só para complicar a vida do meu filho, o professor não revelou o horário. Porém, desta vez ele não me ferra. Pela dica do enredo que deixou escapar, deve ser mais uma dessas sucessões de cenas de violência que a gente é obrigado a engolir todas as noites na televisão. Estou de antena ligadona, meu chapa. O torcedor. Jogam Flamengo e Botafogo e meu coração se divide. Como qualquer brasileiro, nasci Flamengo, mas aos 18 anos decidi romper com todos os preconceitos e mesmo com as crenças mais sensatas que vinha acumulando, para começar tudo de novo. Resultado, fiquei sem um céu para onde ir depois da morte e sem um time de futebol que me fizesse experimentar simbolicamente, nos fins de semana, as alternativas de vitória e derrota em que se resume a aventura humana. Uma tarde de domingo, jogavam Botafogo e Fluminense em partida final de campeonato. Toda a cidade estava no Maracanã. Andei pelas ruas desertas, indiferente à sorte do campeonato. Cheguei ao Metro Copacabana e entrei para ver um filme infantil. Lá dentro eram raros os adultos. Na saída, com o sol já se apagando, fui andando na direção do Roxy. E na minha frente ia uma família muito jovem. O marido com uns 40 anos, a mulher grávida de 6 meses. O marido levava ao colo um menino pequeno e a mulher conduzia pela mão 2 outros meninos. Fui andando a pensar na alegria que eles teriam se dentro de 3 meses nascesse a primeira menina. Provavelmente iriam ter o 4º filho apenas para alegrar o homem, cujo sonho era ser pai de uma gentil criança do sexo feminino. A jovem senhora grávida era bela, de traços finos. Usava sandálias sem alças e mostrava uns pés verdadeiramente sublimes. Íamos andando assim quando topamos com um cidadão que, encostado a uma árvore, ouvia um rádio de pilha. Ao vê-lo, o homem, a mulher e as crianças ficaram paralisados. O homem e a mulher se entreolharam em silêncio e ficaram ainda algum tempo indecisos. Depois, o homem, sempre com o filho caçula no colo, aproximou-se cautelosamente do cidadão que ouvia o rádio e falou: "Por favor, quanto foi o jogo?" 6-2, disse o outro. "Ah, 6-2? Mas para quem?" "Para o Botafogo, naturalmente." "Naturalmente!" exclamou então o pai de família, e a jovem senhora ficou com o rosto iluminado. Os 2 meninos que iam a pé pularam de contentamento. O pai entregou à mulher o filho de colo, beijou-a na testa, deu adeus aos outros filhos e saiu correndo na direção de um táxi que passava. Entrou no táxi e seguiu para o Túnel Novo. Fiquei curioso para saber o que se passara. Contemplei algum tempo a jovem mulher que seguia agora o seu caminho, com 2 filhos pela mão, um terceiro no colo e um 4º na barriga. Adiantei-me e lhe disse: "Queira desculpar, mas que foi que houve?" "O Botafogo venceu", disse ela, "e ele foi para a sede do clube comemorar." "Mas", insisti, "se ele gosta tanto assim do Botafogo, por que diabo não foi ao Maracanã? Por que se meteu no cinema?" "Para evitar o infarte", disse ela com simplicidade e também com uma espécie de triunfo na voz. "Ah, sim, o infarte." A mulher e os filhos seguiram caminho. Entrei num bar e pedi um cafezinho. A partir daquele dia, o meu time seria o Botafogo. Volta às aulas. Um retorno cada vez mais caro. Juvenal Ouriço olhou o cartaz da porta. Escolinha à Toca da Raposa.
Entrou, sentou-se e, alisando seus vastos bigodes, ficou aguardando diminuir o movimento da secretaria. Quando a última mãe de aluno retirou-se, Juvenal levantou-se e dirigiu-se à secretária. Por obséquio, eu desejava fazer uma matrícula. Pois não, disse a moça, apanhando uma ficha de matrícula. Como é o nome de seu filho? Não, não é para o meu filho. Não, para quem é, então? Seu sobrinho? Não, senhora, é para mim mesmo. O senhor? Mas aqui nós só temos maternal, jardim, alfabetização, essas coisas. É uma escolinha de 1º grau. Eu sei, respondeu Juvenal muito sério. Eu vim me matricular no jardim de infância. Meio assustada, a moça perguntou se Juvenal tinha o certificado de transferência de outra escola. Como Juvenal dissesse que sua última transferência em escola primária foi em 1948, a professora afirmou que seria preciso fazer um teste para saber em qual jardim colocá-lo. Distraída, preenchendo a ficha, indagou. Tem mais de 6 anos? 6 anos o quê? Perguntou Juvenal. De casado? De formado? A professora apressou-se em dizer que a pergunta era mera formalidade porque, de acordo com a lei, se o senhor tiver mais de 6 anos de idade, já poderá ser alfabetizado. Juvenal declarou que não estava interessado em ser alfabetizado. Ficou decidido, então, que iria para o 3º grau do jardim de infância. A moça pediu-lhe os documentos: certificado de nascimento, atestado de vacina antivariólica, atestado audiométrico e 3 retratos 3x4. Retrato recente? Perguntou Juvenal, ou de quando eu tinha 5 anos? A professora informou o preço da anuidade, deu o modelo do uniforme e forneceu a relação do material escolar. Juvenal leu com atenção a longa lista e observou. Esse material aqui é até para o dia do vestibular? Não, senhor. É só para esse ano. O senhor vai querer ônibus? Não, obrigado, respondeu Juvenal. Eu tenho carro. Juvenal saiu e, enquanto se dirigia ao banco para levantar um empréstimo que lhe permitisse fazer as compras que a escola pedia, pensou que se John Kennedy fosse vivo, certamente diria que o preço da educação é o eterno endividamento. Na papelaria, depois de brigar mais do que no dia em que foi atrás dos ingressos para o desfile das escolas de samba, Juvenal finalmente conseguiu comprar tudo. Na saída, porém, não aguentou com o peso do embrulho. Teve que chamar um carregador desses que trabalham no galeão, mas que no período que antecede a volta às aulas fazem um bico na porta de papelarias. Já na casa de uniformes, Juvenal só teve dificuldades em arranjar uma calça curta e um avental para o seu tamanho. Ao seu lado, uma senhora pedia o uniforme da escola Gruta do Leão. A senhora, perguntou o vendedor, quer completo? É sim, disse ela, completo com camisa, calça, gravata, meias e os sapatos. Quanto é? 400 cruzeiros. 400 cruzeiros? Gritou ela, remexendo o dinheiro na bolsa. Então me dá só as meias. Tudo um absurdo, exclamou ela. O custo de vida está pela hora da morte. É verdade, completou Juvenal, e o custo das aulas está pela hora do recreio. No primeiro dia de aula, lá estava Juvenal. O ouriço, no fim da fila, era o mais alto da turma, entrando na sala de avental e merendeira. Assustou-se um pouco com o tamanho das mesas e cadeiras. A sala, como toda sala de jardim, mais parecia um quarto de bonecas. Seus coleguinhas foram se sentando e Juvenal permaneceu de pé à procura de um lugar. Tia Lúcia, disse, será que não tem uma cadeira um pouquinho maior para mim? Tia Lúcia respondeu que na sala não havia privilégios e mandou Juvenal sentar-se junto com o Fabinho, Beto e Mariana para a aula de pintura. Muito educado, Juvenal puxou a cadeirinha, pediu licença e arrumou-se como pôde. Mal sentou-se Mariana, correu e se agarrou na saia de tia Lúcia. Estou com medo, titia, disse. Ele parece o lobo mau com aquelas pernas cabeludas e aqueles pés enormes. Não tenha medo, procurou acalmá-la tia Lúcia. Ele é seu coleguinha. Mariana, porém, não quis voltar e tia Lúcia foi obrigada a deslocar Rodrigo para a mesa de Juvenal, que ficou formada só por garotos. É melhor assim, ponderou Juvenal já inteiramente desinibido. Assim a gente pode falar palavrão à vontade. Que é que nós vamos fazer? Agora é a aula de pintura, disse Fabinho. Ora, Fabinho, deixa essa aula para lá, disse Juvenal, puxando um baralho do bolso e embaralhando-o. Vamos jogar alguma coisa. Que é que vocês sabem jogar? Burro em pé. Não, burro em pé também é demais. Que tal um pôquer? Depois veio a hora da rodinha científica. Tia Lúcia ficava no meio da sala contando histórias e os garotos se punham à vontade para ouvi-la. Tia Lúcia, pediu a palavra Juvenal, qual é a história que a senhora vai contar hoje? A da Branca de Neve.
Não, pelo amor de Deus, a da Branca de Neve não, gritou Fabinho, que é um garoto muito inteligente, já está muito manjada. É sim, está muito manjada, completou Juvenal, solidário ao coleguinha. Não dá para contar uma historinha da Cassandra Rios? Tia Lúcia ficou ruborizada com a sugestão de Juvenal. Resolveu deixar a rodinha para mais tarde e iniciar a aula de música. Botou um disco na vitrolinha e, enquanto procurava outros, agachada de costas para a sala, sentiu alguém bater-lhe no ombro. Vamos dançar, tia Lúcia? Era Juvenal. Tia Lúcia já estava perdendo a paciência. Ralhou com Juvenal e disse que se ele continuasse se comportando mal, iria falar com a orientadora pedagógica para chamar seus pais à escola. Juvenal abaixou a cabeça e prometeu se comportar direitinho. E realmente não deu mais uma palavra. Na hora da merenda, inclusive, enquanto os outros alunos tomavam seu café com leite, pão e manteiga, refrigerante, doce, biscoito, Juvenal recolheu-se a um canto e, sem perturbar ninguém, traçou o maior galeto regado a uma cervejinha. Juvenal passou o resto do dia tendo uma conduta exemplar. Terminadas as aulas, despediu-se dos coleguinhas e, quando ia saindo, tia Lúcia interceptou-o. Você não pode sair sozinho. E por que não? Os alunos do jardim só podem sair com um responsável. Mas eu já sou responsável, não preciso de outro. Claro que precisa, é do regulamento, para evitar o rapto. E a senhora acha que alguém vai querer me apanhar no meio da rua? É evidente que vai, disse tia Lúcia, observando seu uniforme, o avental e a merendeira, principalmente o pinel. Juvenal sentou-se emburrado no degrau da escada e indagou. E agora, como é que eu saio? Tia Lúcia sugeriu que ele chamasse a mãe. Minha mãe está muito velhinha. Então chame a sua mulher. Minha mulher está trabalhando. A empregada serve? Servia. Então ligou para casa. Alô, Maria? Aqui é o doutor Ouriço. Eu quero que você dê um pulinho aqui na escola para me buscar. Como? As crianças? Não interessa as crianças. Isto é uma ordem, Maria. Venha me buscar. E bateu o telefone. Aguardando a chegada da empregada junto com Juvenal, tia Lúcia não conseguiu esconder sua curiosidade e perguntou. O que o senhor está fazendo aqui na escola? O senhor já não sabe de tudo isso? Sei, mas meus filhos não sabem. E o senhor tem filhos? Tenho, 5, pequenos. E por que não os coloca na escola? Porque eu teria que abrir falência. Achei que seria melhor assim. Ao invés de mandá-los, eu venho e à noite, quando chego em casa, conto para eles tudo o que aprendi. E dá resultado? Pode não dar, mas sai muito mais barato. CD 7. Teleco Teco. Meu sobrinho Teco, aos 17 anos, não é diferente dos outros garotos de Copacabana. Está no 3º ano do 2º grau. Estuda num colégio próximo à sua casa. Tem uma prancha de surf e uma motoca em cuja garupa leva sempre uma cocota. Em casa vê televisão, seja qual for o programa. Seu pai, meu irmão de Boemia, leu uma reportagem sobre a enorme coleção de tolices que professores e alunos trocam nas escolas cariocas, como figurinhas destinadas a completar um álbum surrealista. Gasto uma fortuna no colégio? Queixou-se o pai. Não posso crer que esse dinheiro sirva apenas para emburrecer meu filho. Propus-lhe então que me deixasse a sós com o Teco. Eu o submeteria a um teste de brinquedo, devidamente gravado, com o consentimento do entrevistado, e obedecendo à minha inspiração de momento. Resultado. Quem é o presidente Ford? Teco. Inventou o carro de 4 rodas e foi eleito presidente dos Estados Unidos. Com a crise da gasolina, marcou bobeira. Mas os americanos conseguiram extrair gasolina de amendoim e por isso Jimmy Carter tomou o lugar dele na Casa Branca. Carter é o maior fabricante de amendoim do mundo. E o amendoim, o que é? Uma espécie de pipoca feita de soja, coisa de japonês. Já ouviu falar do presidente Vargas? Claro, é uma avenida que fica no miolo da cidade. Então começaram a botar e tirar arquibancada por causa do carnaval. Sujaram a barra da avenida dele e ele ficou tão desgostoso que deu um tiro na cabeça. Santos Dumont inventou o desastre de avião, porque na época não havia aeroporto para aterrissar. Mas ele percebeu a tempo o erro que havia cometido, construiu o aeroporto de Santos Dumont e o do Galeão e ganhou uma nota preta. Até hoje tem dinheiro circulando com a cara dele. Como vivia a humanidade há 10 mil anos atrás? Vivia que nem o Raul Seixas, usando roupas incrementadas e tocando guitarra elétrica. Foi um tempo legal, que terminou com a guerra. Qual guerra? Ué, tá querendo me derrubar? A Guerra Mundial, pô. Não vai me dizer que teve alguma outra. Como se chamava o homem que provocou essa guerra mundial? Hitler.
Ele não ia com a cara dos judeus. Aí os judeus se uniram aos americanos e tome bala. Morreu todo mundo, só sobrou quem se salvou. Qual foi o primeiro homem a pisar na Lua? São Jorge. Quem é o rei da Inglaterra? O rei da Inglaterra não é rei, é rainha. Chama-se Carolina, mora em Mônaco e vive badalando em Paris. Uma gatinha tchan. Como foi que Pedro Álvares descobriu o Brasil? Tava uma calmaria medonha, ele não tinha mais saco para procurar o caminho das Índias, aí disse à tripulação: estão vendo aquela praia ali, cheia de menininhas de tanga e gatões pegando onda? Vamos ficar por aqui mesmo. Depois disso eles cavaram, mas não encontraram petróleo. Daí resolveram aproveitar o buraco e fazer o metrô. Mas assim você está embaralhando o tempo. E daí? O casarão também não embaralha? Por falar em televisão, qual artista que você mais admira? Sylvia Falkenburg. Por quê? Ah, ela é desligadona, não diz nada, está sempre por fora. Até hoje não percebeu que o pessoal está filmando. Fica lá na dela, apontando o canudo e sorrindo assim meio besterona. Mas é bonita a paca. Gosto de dondoca assim, que curte uma de silenciosa. Você é feliz, Teco? Não sou não. Tem uma cocota que não me larga. Está querendo juntar os trapos. Mas eu vou na minha, né? Vou indo na minha, com Deus e com os Beatles, que são coisas antigas e nostálgicas. O resto é barra Lúcifer. Matemática. Tenho 2 filhas no primário, ou no que no meu tempo se chamava primário. De vez em quando recebo consultas delas sobre questões de matemática, ou o que no meu tempo se chamava matemática. Não sei que nome tem agora, só sei que não tem nada a ver com o que eu conhecia. Envolve misteriosas operações com bases e outros enigmas que ainda não consegui decifrar. Está claro que não me entrego. Digo que não posso resolver os problemas para elas, pois assim elas não aprenderiam. Elas que tentem. É preciso resguardar a autoridade paterna. Enquanto elas tentam, e espantoso, acertam suas questões, eu fico discretamente espiando, tentando aprender alguma coisa. Ainda não aprendi nada. Que fim levaram aqueles velhos problemas que tinham todos os atrativos de uma boa charada e até um certo encanto literário? Se a mãe tinha 4 laranjas para dividir igualmente entre 3 crianças, se um trem saía de uma certa estação a uma certa velocidade e outro trem saía de outra estação com 3/4 da velocidade do primeiro, se um terreno com tanto de frente e tanto de fundo tivesse que ser repartido entre os herdeiros em proporção à sua idade, e o mais velho tivesse 2 vezes a idade do caçula, que por sua vez era 4 anos mais moço que o do meio, você podia deixar a sua imaginação disparar e desenvolver as historinhas enquanto fazia as contas. Erradas, claro. A divisão entre a cultura humanística e a cultura científica já começava aí. A solução para o impasse das laranjas pouco me importava. Mas como seriam aquela mãe e aqueles filhos? Onde é que se dava a partilha das laranjas? Eram pobres, ricos, ou o quê? O pai seria funcionário público, aviador ou procurado pela polícia. Ou, uma nova e dramática possibilidade, estaria morto? Uma pobre viúva alimentando seus 3 filhos menores com pedaços iguais de laranja. E se o problema não tivesse solução? Se um dos órfãos fatalmente acabasse com menos laranja que os outros, não se tornaria um ressentido, um antissocial, até mesmo um criminoso? Bandido da laranja ataca outra vez. Outra jovem mãe encontrada morta com 2/3 de uma laranja-lima entre os dentes. Polícia sem pistas diz que é um psicopata. Mas não. A mãe dividia cada laranja em 3 pedaços iguais e cada filho recebia 4 pedaços de laranja. Tudo se resolvia racionalmente. E se um dos filhos roubasse um pedaço do irmão e saísse correndo, a matemática não considerava o caráter das suas personagens hipotéticas. E não admitindo o caráter, não admitia o caos. Se um trem partisse de uma estação a 90 km por hora e outro saísse de uma estação a 600 km de distância, com 3/4 da velocidade do primeiro, no sentido oposto, quanto tempo transcorreria antes que os dois se chocassem tragicamente no meio da noite, iluminando o campo em redor por vários quilômetros com as labaredas dos seus carros-tanques incendiados, enquanto os gritos dos feridos cortassem o ar numa cacofonia tétrica? A matemática se recusava a admitir o erro de cálculo. O sinaleiro bêbado, quem sabe não seria o marido da mãe das laranjas, atormentado pela doença da mulher com aquela sua mania neurótica de simetria? Ou então,
e esta era a hipótese que eu preferia, a sabotagem. Os trens não se chocavam, se passavam. Quanto ao terreno a ser repartido entre os 3 herdeiros, não podia dar certo. O mais velho era um truculento. Insistiria em ficar com a parte cortada pelo riacho. O do meio não se conformaria com os critérios da divisão. O mais moço aceitaria ficar sem o riacho, aceitaria o critério da divisão, mas lançaria sérias dúvidas sobre a legitimidade dos outros 2. Eu nem me dava o trabalho de fazer as contas, pois sabia que aquele caso se arrastaria pelos tribunais durante anos e ninguém saberia o resultado. A matemática de hoje dispensa os exemplos da vida real. Não há mais laranjas, nem trens, nem herdeiros nos livros de matemática. Tudo acontece num mundo intocado pela presença humana. Há a prova do irracional e da paixão. Há a prova de caos. Está certa a matemática moderna. O mundo é que está errado. Na vida real, 2 mais 2 dão sempre uma confusão. Quando dão 4, precisam mais 1 para desempatar, ou para apartar. Mas eu acho que, mesmo assim, as historinhas fazem falta. Não especialmente para ensinar matemática, mas como indicações de que deve haver uma decisão humana por trás de tudo, até da programação do computador. Afinal, a mãe que dividia as laranjas em partes iguais entre seus filhos, antes de uma conta certa, estava fazendo justiça. E não seria difícil adaptar os velhos problemas à nova matemática. Por exemplo, se um casal com 4 filhos resolve se desquitar e o pai quer ficar com 3 filhos e a aparelhagem de som, e a mãe quer 3 filhos, o estéreo e 2/3 do Volkswagen. Lição de ser. O velho B.A. existiu. Se era uma criatura de traqueia e rins como eu e você, disso não posso nem me atrevo a dar garantia. A mim ele sempre parecia um vulto formado de névoa, frágil e imprevisível como o bafo de vapor que a boca exala nas manhãs de frio. Me espantava a ciência que ele dominava das coisas que nunca havia tocado. Por exemplo, ele não vira o mar. O mar, para o velho B.A., estava além da fonte, das montanhas e dos lagos. Havia entre os dois uma distância tão imprecisa e extensa que, mesmo levado nas costas de uma codorna de fogo, como aquelas que queimam o campo, espantava o velho B.A. saber que o mar era feito de movimentos e do bailado dos pingos de chuva. B.A. vivia numa tapera. Não era mágico, nem mago, nem bruxo. Natural como um cigarro de palha enrolado nos dedos, o encantamento do velho B.A. era possuir o dom de falar às crianças com palavras de açúcar derretido. Uma vez ele disse: existe uma diferença da terra à lua entre a valentia e a coragem. O velho então contou uma história, a história da baleia, e macacos me mordam se o velho B.A. alguma vez tinha pressentido o espaço e o tempo das baleias, pois se nem o mar marginal ele conhecia. Não obstante, ele discorreu com segurança sobre a baleia, esse mamífero disfarçado de peixe que mergulha nas águas em busca da grande lei da física para sobreviver. Como a água lhe serve apenas para defender-se, a baleia emerge para respirar. Quando encontra o arpão, seu destino está selado. O velho B.A. disse que a baleia não é valente. A baleia tem um poder maior, o poder da coragem. Se ela fosse um bicho apenas valente, usaria seu tamanho e seu peso para dominar a terra, porque o valente mede suas ações pela submissão que pensa ter à mercê. Valente é o tubarão, que dilacera sabendo que seus dentes são agudos e não poupam a vítima. Já a baleia dilui seu tamanho e sua força nas ondas do mar. Incrível como o velho B.A. sabia que o mar tem ondas. E se torna pequena nos oceanos, e se faz igual, e seu esguicho é como o chafariz da Praça da Matriz. Ao redor da baleia todos os peixes se divertem. A baleia é corajosa. A coragem pressupõe a igualdade de forças, o equilíbrio das armas, o risco de perder a luta. Há muitos homens valentes que não são corajosos, disse o velho B.A. Eles lutam apenas quando a maré está para peixe. Dei risada. O jeito do velho B.A. cuspir de lado fazia qualquer um rir. E o velho acabava de dar uma cuspida de lado. Acho que foi ainda B.A. quem explicou que se a baleia resolvesse um dia morar na terra, no chão, nas pedras, nos morros, como fazem as onças e os lobos que amamentam os cachorrinhos, ela acabaria esmagada pelo seu próprio peso e não conseguiria mover-se entre os perigos da cidade e dos povoados. Seria necessário modificar o traçado das ruas e dos parques, arrancar as árvores,
desmontar os postes de luz e do telégrafo, arrasar as cercas dos sítios para dar um cantinho às baleias, que então se tornariam incômodas, inquietas, desagradáveis e aborreceriam os homens. Pode ser que elas se tornassem então apenas valentes e rudes. Mas elas preferem amar a vida e se retiram para o mar, equilibrando o giro do mundo. Entendeu qual a diferença entre valentia e coragem? Batia uma sombra nas rugas do rosto do velho Beá. Seus pés estavam apoiados nos seixos do chão. A história voltava para o seu bolso como um pedaço de fumo em corda. No dia seguinte, seria picada com o canivete. Até hoje não entendo bem como era possível guardar dentro daquela cabeça e daquela tapera, na virada da estrada, figuras tão grandes como oceanos e baleias. Creio que o velho Beá era um homem que sabia demais. Diziam até que o arco-íris acabava no telhado de seu barraco. De fato, a gente olhando a chuva do lado de lá do rio, dava mesmo essa impressão. Mas as pessoas sensatas, e mesmo as pessoas valentes, corriam a explicar que o velho Beá estava caduco e o arco-íris era ilusão de ótica. Aliás, só aprendi que se escreve assim, óptica, muito tempo depois, quando o velho Beá já se havia despedido do lugar e entrado num grão de mostarda. Fim do livro Para Gostar de Ler, volume 7, Crônicas, dos autores Carlos Eduardo Novaes, José Carlos Oliveira, Lourenço de Aféria, Luiz Fernando Veríssimo, gravados sem fins comerciais para uso exclusivo de deficientes visuais nos estúdios da Fundação Dorina Novil para Cegos, com a devida autorização da editora. Este livro foi gravado originalmente em fitas cassetes, podendo apresentar perda de qualidade. Remasterizado e digitalizado para CD, gravado nos estúdios da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas, sem fins lucrativos, para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibida a venda, comercialização e reprodução. Lido por Anselmo D'Onofrio, em agosto de 2001. Edição e montagem, Karen Cordeiro.